Olá, meu caro amigo ouvinte, espectador e internauta, sou o Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio Que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com os trabalhos técnicos de Washington Lima e Marcinho Ribeiro, hoje nós vamos entrevistar nosso querido, excelentíssimo senhor desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada. Ele é nascido no Rio de Janeiro, casado com a senhora Maria Cristina de Scaciati Sá de Andrada, com quem tem 2 filhos. Filho do saudoso Bonifácio José Tan de Andrada e Amália Borges de Andrada. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Minas. Especialista em Gerência de Empresas pela Faculdade de Ciências Gerenciais da UNA, em Belo Horizonte. Especialista em Administração e Marketing pela Faculdade de Ciências Gerenciais da UNA, em Belo Horizonte. Realizou o curso de Estudos Diplomáticos pelo CEDIM, Centro de Direito Internacional de Belo Horizonte. Destaca-se também, com formação complementar no Brasil, o seguinte curso: Tratados Internacionais pela Escola Nacional de Magistratura, Instituto Rio Branco, Itamaraty, em Brasília. Como formação complementar, no exterior, os seguintes cursos: Direito Penal Econômico Internacional e Europeu, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. Crime Organizado, Terrorismo e Corrupção, pela Universidade de Salamanca, Província de Salamanca, Comunidade Autônoma, Reinos de Castela e Leão, Espanha. Direito Internacional Público, pela Academia do Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda. Direito Alemão, pela Academia Judicial da Alemanha, Trier, no estado da Renânia, Alemanha. Também ocupou os seguintes cargos: atualmente, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, membro fundador e atualmente orador da Academia Antônio Carlense de Letras, recém-criada no final do ano de 2024. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Anteriormente, ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no período de agosto de 2013 a julho de 2014. Membro do Ministério Público de Minas Gerais, delegado de Polícia Civil. E foi ainda presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, mandato 2003-2004, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, nos períodos de janeiro de 2005 a dezembro de 2007, e também de janeiro de 2008 a dezembro de 2010, além de deter vasta e variada produção acadêmica e literária. Dr. Dorgal, é uma satisfação grande nós podermos estar com o senhor aqui hoje, nós que esperamos tanto por esse momento fantástico, por esse momento maravilhoso, esse bate-papo descontraído. A Academia Barbacenense de Letras está muito honrada com a presença do senhor aqui, que tanto contribui em várias áreas do conhecimento, da cultura. A Rádio 93 FM, a Rádio Que é Show também, muito satisfeita em receber o senhor aqui hoje, nesse momento que para nós é ímpar. Nós preparamos com tanto carinho, há muito tempo, esse bate-papo para a gente se deliciar com as histórias, com os causos e também com as histórias verdadeiras, né, que a gente tem. Então é uma satisfação, obrigado por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui. Meu prezado e amigo presidente da academia, Rodrigo Geoffroy, os senhores aqui mais que estão na organização do programa e pertencem à Rádio 93, eu que estou muito satisfeito, muito contente, muito honrado e queria já estar aqui antes, mas às vezes o tempo não deixou e é uma satisfação, um orgulho para mim estar aqui. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa do programa. Obrigado. A gente está querendo fazer a memória, deixar registrado. O senhor é um memorialista também, para além de outras coisas que faz, que a gente acompanha. Então, um dos objetivos dessa nossa parceria é deixar registrado o valor que Barbacena tem. Todos nós sabemos, algumas pessoas não sabem, talvez as mais jovens ainda não saibam, mas o que a gente está fazendo tem esse objetivo também, de levar esse conhecimento para eles e deixar registrado o que a gente vem fazendo para que eles, a gente tenta plantar semente, né, para que eles tentem prosseguir e eventualmente fazer melhor do que a gente está fazendo. Então, assim, a gente fica muito honrado porque nós estamos voltados
para o mesmo objetivo, Sim. que é cultivar a memória, né? Lembrar das pessoas que passaram por aqui e deixaram uma semente positiva para nós, para que a gente também pudesse seguir adiante. Eu gostaria de começar esse bate-papo assim bem descontraídamente, porque o currículo do senhor é muito vasto, eu pesquisei muita coisa e assim, a gente precisa condensar o tempo no meio de comunicação é bastante Rápido. valoroso, né, e rápido. Mas o que exatamente fez com que o senhor voltasse suas atividades para o direito? Porque, por exemplo, né, deixando a gerência de empresas, administração e marketing, chegando à magistratura no nosso estado de Minas Gerais. Como é que foi essa trajetória? Porque, por exemplo, né, eu acabei de ler. Quer dizer, era um perfil empresarial, digamos, assim, em princípio, né? E de repente a coisa mudou um pouco. Ô, Rodrigo, aí vem um pouco da experiência, né? A gente já está com mais de 60 anos, mas todo mundo que vive os 20 anos passa por isso. O ambiente que a gente mora, muitas vezes, os amigos ou o círculo familiar, nos faz um pensamento no caminho. E, às vezes, o coração da gente, sobretudo naquele tempo antigo, mais de 50 anos, era difícil você divergir. Sim. Você encontra os conceitos familiares, não é divergir, tomar um rumo um pouco diferente. Era mais difícil, eu me lembro quando era menino, você mudar de faculdade, que era um escândalo. Era difícil, um fracasso. Você dizia assim, olha, eu desisti do curso de medicina para fazer direito. Isso não podia. Hoje todo mundo faz isso toda hora. Desiste de direito para fazer engenharia, desiste de engenharia para fazer fisioterapia. Naquela época não era assim. Mas não é que eu não queria fazer direito. Eu cheguei a fazer vestibular até de engenharia. Junto com direito. Fiz engenharia junto com direito. Então, eu tinha uma queda muito para ciências exatas e eu gostava muito de gerenciar. Tinha um gosto, eu gostava de ler muito sobre gerência, de administração. Na época eu tinha o Iacocca da Toyota, da Honda, não sei, que estava no sucesso, invadindo os Estados Unidos. Tirou a empresa do buraco. Exatamente. Aqueles livros foi daquela época, um ícone. Exato. Então, eu, por exemplo, eu estudei EPICAR. As minhas melhores notas da EPICAR, os 3 anos da EPICAR, que é uma escola muito apertada, né? Exato. As minhas melhores notas eram matemática, física e história. Olha. Entendeu? Eu não tinha muito no português. Eu não ia bem em português. Aí, quando eu saí da EPICAR, eu fui fazer Direito. Mas quando eu fiz vestibular para Direito, para Engenharia. Aí fui fazer Direito. No meu curso de Direito, na época, não me atraiu. Então, mas fiz. Porque o ambiente da minha casa muito do Direito, facilitava. Era cômodo fazer Direito. Essa é a curiosidade que eu tenho. Era cômodo fazer Direito. O nosso querido, saudoso amigo achou disso? Não, era cômodo fazer Direito, porque chegava em casa, todo mundo conversava de Direito. Mas talvez não era aquilo que empolgasse. Sim. Né? Depois do Direito, aí, na verdade, eu trabalhei, antes de fazer os concursos, eu fiz os concursos para delegado, fiquei 2 anos delegado, depois fiz para promotor, passei para promotor, pedi demissão de delegado, fiquei promotor. Passou em várias comarcas aqui do estado, inclusive. Rodei muito. Mas antes de entrar na área jurídica mesmo, apesar de estar formado em Direito, eu trabalhei 1 ano e meio numa empresa que me encantou, que foi a Shell. Que legal. A Shell era inglesa, né? Uma multinacional muito organizada. Que bacana. E eu ainda não tinha entrado na área jurídica. Eu tinha formado, mas não tinha feito concurso. Mas aí, para mim, senti o outro lado, que é aquela cultura para aquela idade que eu tinha, né? Antes de 30 menos. Eu senti que era uma cultura muito fora da nossa realidade. As multinacionais, na época, apertavam muito, exigiam muito, tinha pouca gente. E eu estava acostumado a um mundo que não era esse, que é o mundo lá de fora. Trabalhar muito, ganhar muito e ter pouco auxiliar. E eu não gostei daquilo. Falei, não, isso aqui eu aprendi loucamente ali, nem que eu aprendi ali, nenhuma faculdade me dá. Mas aí eu saí e falei, vou fazer concurso. Foi aí que eu comecei a falar assim, já tenho curso de Direito, vou... E, de repente, eu vi um concurso que, na época, hoje está muito valorizado, mas na época não era valorizado. Era o curso para delegado de polícia. Hoje está muito valorizado. E fiz para delegado. Depois de 2 anos, eu fiz para promotor e pedi demissão de delegado. Aí rodei o estado como promotor. Como delegado, não. Eu fiquei só em 2 cidades ali perto de Belo Horizonte. Foram só 2 anos. Mas nisso já tem 30 anos, né? Aí o direito já foi obrigatoriamente já infiltrando na gente. Que bacana. Mas aí depois você pega gosto e apaixona por alguns temas do direito, né? Sim. Mas também tem aquele lado assim de administração, empresário, de empreender, que é um pouco nato. E não há impedimento, né? A gente, como juiz ou promotor, a gente não pode ser, a gente é impedido de ser presidente de empresas. Entendo. O promotor, o juiz não pode presidir, nem clube de futebol, nem associação.
Nada, nem Irmandade do Santíssimo não pode presidir. Mas pode ser sócio de empresas lucrativas, pode ser sócio de faculdade, pode ser sócio tal. E aí eu desenvolvi um pouco dentro de outros setores a área empresarial que eu também me satisfaz, né? Sim. Mas a minha profissão principal, o meu dever, a minha obrigação mesmo, comigo mesmo é o direito, né? Entendi. É a carreira do direito. Aí eu fiz concurso para o juiz, né? Rodei demais. No Ministério por quanto tempo? O senhor Eu fiquei permaneceu? acho que 1 ano e meio. Sim. Eu fiquei em duas comarcas, pequenininhas na época. Era Passatempo, que tem um caminho interno de terra de Resende de Costa, São João Sim. del Rei, Resende de Costa, sai em Passatempo, estrada de História. terra. E depois também ajudei muito em Itaguara, que era Fernão Dias. Então, Passatempo é perto da Fernão Dias, e Itaguara também, eu fiquei nessas duas como promotor. Mas eu estava promotor e eu não achei muita vocação para ser promotor, não. E eu trabalhava como todo promotor trabalha com o juiz, né? E eu achei mais prazeroso e via que eu tinha mais jeito, me sentia melhor se eu fosse juiz Entendi. do que ser promotor. Não tem nada como ser promotor, tenho orgulho de estar no meu concurso, de ter no meu currículo ser promotor. É o E quarto tenho um poder. irmão, que é procurador da República, que é promotor federal, digamos, entre aspas, né? Sim. Procurador da República é promotor de justiça federal. Está lá há 30 anos. É o mais velho. Então, Verdade, é. eu tenho gosto da promotoria, mas eu me identificava mais a minha personalidade, o meu jeito de ser, mais como se fosse juiz, que seria mais produtivo para mim. Entendi. Que bacana. E de que maneira a passagem pelo cargo, por exemplo, de delegado de Polícia Civil, que é uma instituição assim, primeira também, né? Contribuiu também, eu relato aqui, né, a passagem pelo Ministério Público, a gente já está comentando, mas lembrando desse momento. Porque seria a linha de frente, com todo respeito, o chão de fábrica. Essa expressão, com muito respeito, naturalmente, são as nossas instituições brasileiras que funcionam e que mantêm o Estado. Mas de que maneira a passagem, né, por esse cargo, por exemplo, contribuiu para a atividade da magistratura na 4ª Câmara, lá em Belo Horizonte, né, considerando o que a profissão coloca para o profissional, quer dizer, a realidade criminal do Brasil. Olha, eu vou dizer para vocês, uma das atividades que eu tive que mais me tocou, que mais me impregnou, que eu tenho grande respeito e que eu aprendi muito, foi ser delegado de polícia. E hoje, como juiz, eu sou desembargador criminal, já era desembargador criminal, para quem não é do direito, o julgamento, a decisão criminal começa na delegacia, né? O delegado faz um inquérito, depois que ele termina o inquérito, ele ouve todo mundo, investiga, faz as perícias, para quem não é do direito, manda para o promotor analisa o que ele fez, se ele entender que deve abrir um processo, ele abre o processo, faz as provas de novo, tem que replicar as provas de novo, e depois manda para o juiz vai analisar e vai julgar. Entendi. Então começa na delegacia. Mas a par desse trabalho jurídico, que é tudo um todo só, né? É um fio, Sim. é um fio só. Sim. Eu costumo dizer que o que o delegado não faz, o juiz não vai julgar. Então, se o delegado não abrir o inquérito, não vai virar processo. Sim, é uma linha objetiva. É uma linha muito objetiva. No direito criminal, no direito penal é assim. Sim. Os outros, no direito civil, não, porque cada um tem seu advogado. Mas no direito penal, 95% tem que começar na delegacia. Mas a par disso, foi viver ser delegado. Isso que eu vi, assim, de todas elas, assim, a profissão mais pesada, que eu acho, entre as três que eu vivi, delegado, promotor, juiz, mais pesada por falta de recursos, mais pesada pela própria atividade material, com quem você está lidando, que é o crime, né, a criminalidade, e, vou te dizer, a abnegação de quem está lá. Você vê, hoje, quando eu vejo o policial civil, eu vejo um olhos diferente, porque eles não têm, às vezes, os recursos, não têm os elogios, não têm tudo que o Ministério Público tem, tudo que a PM, às vezes, tem, e tudo que a Judiciário tem. E numa entrevista em Belo Horizonte, uma pessoa, não me lembro se foi Nayara Mares, alguém questionou isso, se estava faltando na época. A criminalidade tem a ver com falta de policiamento. Foi em São Paulo essa entrevista. Aí, a falta de policiamento, o Brasil tem muito crime porque não fiscaliza. E eu fiz a seguinte reflexão: se para evitar que tenha crime tem que ter um policial, então cada um de nós tem que ter um policial. Atira a cola. Então, que é uma coisa impossível. Você quer impossível. Você vai na Suíça, você vai na Nova Zelândia, não tem polícia. E ninguém comete crime. Então é uma questão de educação, de cultura.
Porque a lei não foi feita para ser descumprida. Então, um país mais civilizado, mais sério, um país que todo mundo vive razoavelmente bem, tem medo de se descumprir a lei. Também a Sim. punição é mais forte. Sim, sim, A sim. punição é mais forte. O senhor tem razão. Então, eu acho isso aqui, não é questão de faltar polícia. Falta educação, falta cultura, falta consciência. Quem é mais educado, quem é mais culto, seja pobre ou seja rico, não furta, não rouba, não Sim, mata, sim. não frauda. É algo como Quem não por tem aí. consciência, quem tem consciência não faz isso. Então, não é botar quanto mais polícia. Às vezes isso é verdade, a visibilidade da polícia militar. Sim. Mas voltando à pergunta dele, perguntando se não devia ser uma polícia tal, eu falei isso, mas falei também o seguinte, olha, é importante ter polícia militar, não tem nem dúvida. Mas se não tiver o delegado, não resolve nada. Porque ele prende, se o delegado não fizer o inquérito, não vai virar processo. É. E ele não vai ser punido. Sim. A polícia militar, no Brasil, ela não tem o poder de fazer o inquérito. Então ela pega o crime e entrega para o delegado. Então fazem muitos concursos para juiz, muitos concursos para delegado, muitos concursos para polícia, para PM. Mas não faz concurso para delegado e nem para investigador. Estrangula. Não nasce o processo. É, O processo que eu digo assim, sim. a tramitação não nasce criminal. Até criminal. chega. A PM funciona bem, o judiciário pode estar mal, mas se não tiver a Polícia Civil, que eu participei dela, eu percebi isso melhor. Entendi. Você estando lá, você vê com outros olhos. Eu acho essa ponderação interessante porque, inclusive do ponto de vista da educação, que é a área que a gente milita muito, educação e formação, né? São coisas assim um pouco distintas. Eu acho que a gente traz de berço muita coisa. Na escola a gente tem conhecimento técnico, né? Eventualmente a gente pode acolher também de uma outra forma, lógico, mas não é a missão principal. Agora, eu reputo o que o senhor diz no seguinte sentido, assim, acho que as mulheres, só para dar um exemplo, como todo cidadão, tem todo o direito, né? A gente está amparado pelas leis, mas é como se eu tivesse que saber que eu preciso respeitar a mulher porque tem uma lei, Maria da Penha. Quer dizer, isso é uma coisa assim meio disparatada no primeiro momento, né? Então, é uma regra de civilização que eu acho que ela é a priori do ordenamento jurídico. Não que eu esteja, eu quero deixar claro, não que eu seja contrário, jamais. Mas é exatamente nessa esteira. De ter uma coisa para falar o óbvio. Nessa esteira. Então, assim, eu acho que é muito lúcida essa reflexão. Eu até acrescentando o que você diz aí, nesse mesmo sentido. Às vezes até a lei não resolve tudo. Porque eu me lembro, há muitos anos atrás, aquela artista da Globo, que a diretora da novela, a filha morreu. Isso tem sim, a Daniela Pérez. Aí fizeram uma lei considerando tantos crimes, inclusive homicídio, fizeram homicídio, sequestro, criaram os crimes hediondos. E dobraram a pena, falaram que não podia ter progressão de pena e tal. Se você pegar o número de homicídios no Brasil naquela época, dobrou. Agravou-se a pena de homicídio, quer dizer, não é a lei só que faz resolver. A lei você não é por decreto que você baixa a inflação, não é por decreto que você baixa a criminalidade, não é por decreto que você faz nascer comida. Isso é um movimento social, é um trabalho, é a educação, é a cultura, é a própria população, é a televisão, que às vezes não ajuda também. Sim. Né? Então, é um conjunto cultural que caminha, não adianta você fazer lei. Eu tive uma época morei um ano, 15 anos atrás, morei nos Estados Unidos e me assustou o seguinte, estava no estado, lá é muito estadualizado, sabe? Cada estado é um país, tem suas leis inteiramente diferentes do outro. E eu perguntando lá, fui saber, a Assembleia Legislativa lá reunia, o mandato lá é 2 anos de deputado estadual, reunia 6 meses, ficava 1 ano e meio de recesso sem receber. Não tinha que fazer lei. Porque não tem que fazer lei, uai. O país funciona por causa da população. Agora aqui fica fazendo lei para quê? 1000 leis, nem eu sei o tanto que tem, ninguém sabe. Aí a mídia fica assim, a Assembleia não aprovou nada. Aprovar o quê? Vai viver a vida, gente. Larga para lá. Eu cansei de ver o Andradinha, saudoso, falar do cipoal. Ele usava esse termo, abre aspas, cipoal de leis no Brasil, fecha aspas. Eu cansei de escutar ele falando isso. Então, assim, né? Mas é cultural. Você falar num grande jornal, aí nesses televisão, os grandes analistas falam, olha, o Congresso esse ano não reuniu. No estado, lá nesse estado que eu estava, e a maioria dos estados, que são 2 anos do mandato estadual, reúne oficialmente 6 meses. E depois só reúne extraordinariamente. Mas nunca é chamado para chamar extraordinariamente. Se houver convocação. Né? Convocação. Porque não tem o que fazer. Cada um vive sua vida. Aqui a lei vem para atrapalhar todo mundo a viver. Por vezes. Não é? E tanto que a Constituição deles não sofreu
por exemplo. 20 e poucos artigos. E está lá até hoje, ainda é a mesma, naquele, né? 250 anos. Enfim, então assim, é uma coisa fora do Então, comum. é preciso entender isso também, que a cultura nossa é muito diferente deles, são anglo-saxônicos, eles são um pouco contrários ao poder público. Nós aqui nós gostamos que o poder público venha nos socorrer. Né? A Aqui gente nós, é tutelado. nós somos tutelados. E a verdade é essa. Eu me lembro quando eu era delegado, depois promotor, às vezes a questão é porque o promotor pode lidar com a população como delegado, tem que ser com um advogado. O juiz você tem que ir com um advogado, é obrigado. Isso, Mas como promotor e juiz, nós temos que receber a população. E eu via isso, era uma coisa tão simples de resolver, era uma coisa de vizinho, que não precisa procurar o poder público, mas aqui nós temos a vontade, o brasileiro, o latino, ele quer estar com o prefeito, ele quer estar com o delegado, ele quer estar com o promotor, cultural. Ele quer estar com o padre, ele quer estar com a cúpula. Ele não quer resolver o problema, ele quer botar o problema para o maior fazer, e às vezes não resolver, ele fica contente só de ter falado. Exatamente. É um pouco assim. Mas isso é cultura nossa, senão não vamos mudar para o decreto. Sim. É um trabalho social, um trabalho educacional, difícil. Agora, compondo a segunda instância do judiciário brasileiro, que é extremamente importante, todas elas são, claro, todos têm a sua tarefa para que a engrenagem continue, né, sendo movida. Quais seriam, na opinião do senhor, os maiores entraves presentes, né, se proceder à revisão de decisões de primeira instância? Por exemplo, quais seriam os aspectos mais controversos, talvez mais sensíveis, né, digamos assim, do direito penal, no estágio que ele está no Brasil? Porque a gente sabe que o direito deve acompanhar a mudança da sociedade, né? Direito positivo. Então, assim, diante do que a gente vê hoje sendo processado. Na minha vivência, eu tenho 30 anos de juiz, promotor e delegado. Hoje, assim, se eu pudesse fazer 3 pontos maiores, porque a gente não tem nem tempo para dizer. Assim, primeiro, o nosso tribunal hoje ficou muito enfraquecido. Os tribunais de justiça no Brasil, que são os desembargadores estaduais, e mesmo os desembargadores federais, tribunais federais, depois da Constituição de 88, eu formei já, eu não cheguei a trabalhar antes de 88, mas eu estudei antes de 88 direito. O que acontecia antes de 88, desde que o Brasil existia, nunca teve um terceiro tribunal, um STJ. Sim. Não funcionava assim, você ia aqui no fórum, ou qualquer fórum do país, você perdia. Primeira instância. Aí qualquer fórum do país, você recorria para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, a gente julgava e acabou. Certo. Não tinha mais recurso. Era assim que funcionava. Eventualmente, muito raramente, você conseguia, não existia STJ, você ia para o Supremo. Batia lá em Brasília. Mas era coisa rara, muito difícil. O Supremo às vezes não aceitava, era muito raro ir para o Supremo. Mas você poderia ir para o Supremo. Em 88, criou-se o STJ, que é antes do Supremo. Então, o nosso tribunal virou tribunal de passagem. A gente não dá a palavra final mais. Aí começou, que o STJ queria se valorizar, e falou, não, todas as matérias que os tribunais de justiça julgam, os tribunais federais julgam, nós podemos rever. Ele não foi feito com esse objetivo. Mas eles começaram a fazer, não, entre eles decidiram, o regimento interno, foi indo. Então, o Brasil inteiro, depois dos milhões de tribunais, né, estaduais, federais, São Paulo, Ceará, Amazonas, Rio Grande do Sul, desemboca no STJ. São poucos ministros. Por exemplo, o meu tribunal tem 150 desembargadores, o de São Paulo tem 400. Então, tem que naturalmente, tem que andar mais depressa, porque aqui, em Brasília, o Brasil inteiro vai para lá, e são 33. Nossa Senhora. Estrangula. Então, estrangulou e não dá fim ao negócio, não dá fim ao processo. Né? Você não consegue terminar o processo. Mas nem todos vão para o STJ. Agora, de uns tempos para cá, eles estão pondo, só determinados pontos, determinados processos, determinada matéria, não vão aceitar. E estão fazendo o que eles chamam de súmulas. Essas questões aqui todas que nós estamos em dúvida, ela vai ser interpretada assim. Então, a súmula é como se fosse uma lei. Sim, e acelera, digamos assim, o Acelera, processo. porque a maioria a súmula não é obrigatória, ela não é uma lei, mas ela dá uma visão de como o STJ vai julgar. Então, você já julga assim para não perder tempo. Chegar lá. Porque você está prejudicando a parte. Eu posso não fazer aquilo, mas aí ele vai lá e vai ganhar. Eu estou fazendo uma falta de trabalho contra a realidade das partes. E o judiciário já está tão sobrecarregado. E outra coisa que eu acho, é uma coisa assim, é uma coisa maior, mais teórica. O nosso Código de Penal, de Processo Penal, é de 42. Né? Então, daqui a 10, a gente vai fazer uns 100 anos.
Se ele é de 42, na época até era um regime de ditadura do Getúlio, ele foi um decreto-lei, ele não foi debatido. Ele é muito bem escrito, ele é um modelo, assim, um primor de código. Mas ainda se sustenta com relação à realidade que nós temos. Pois é, aí que eu queria entrar. O que aconteceu? Depois dele veio a Segunda Guerra Mundial. Né? Porque ele é de 42, estava no meio da guerra, e ele foi feito com conceitos da década de 30. Mudou a configuração do globo, né? Mudou o mundo da Segunda Guerra, e agora veio o mundo de informática. Antes não tinha nem televisão, não tinha nem rádio, a televisão, a rádio já está superada, já está no mundo da inteligência artificial. Então a mudança foi muito rápida. O que acontecia? Ele prestigia, na minha visão, a punição muito para os crimes materiais. Se você furtar uma caneca, você começa com um mínimo de 4 ou 5 anos. Agora, se você der um tapa numa pessoa, fisicamente, ou seja, os crimes contra a pessoa têm penas pequenas. Era num tempo que a população era muito pequena e os crimes eram mais materiais, furto, roubo de gado, roubo de carro. Interessante. Então, ele puniu altamente qualquer coisa material. Furto, roubo, extorsão, mas os ilícitos, os ilícitos contra as pessoas, as penas são brandas. Até que o homicídio cresceu, mas lesão corporal, lesão seguida de morte, vários que, na minha visão, era para ser o inverso, crimes contra a honra, tem pena de 3 meses. Se eu for para uma rádio xingar todo mundo, isso hoje é um drama. Exatamente. Naquela época não existia rádio. Exatamente. Então, o crime contra a honra, naquela época, era uma pessoa contra a outra, na esquina. Realmente não importava. Não tinha, hoje você joga no WhatsApp o crime contra a honra, você pega um país inteiro e vai pagar 3 meses. Eu acho que ele ficou desatualizado, o Código Penal. Mas não me cabe, eu não sou parlamentar, né? Isso cabe ao legislador. O legislador. Exatamente. Aqueles que criticam, a justiça fez isso. Não, a justiça não fez isso. A justiça está cumprindo aquilo que o parlamento mandou que ela fizesse. Exatamente. O parlamento tem que mudar. Eu não posso discutir a lei. Eu posso internamente criticar, entender que a lei não é a melhor. Mas eu tenho que julgar com ela. Porque senão, não tem quando você vai... Aí o advogado teria que ir daqui para Belo Horizonte e falar assim, nessa comarca de Carandaí, como é que o juiz vai julgar? Ele absolve ou solta? Então é complicado, então tem que ter uma padronização. Né? Esse ponto é muito interessante, porque às vezes as pessoas, em geral, com aquele seu sentimento, né, de querer ver as coisas acontecendo, talvez não tenham a noção dessa maquinaria. Ela joga a culpa toda no colo do judiciário. O piano fica... Eu não posso mudar. Quem carrega o piano é o judiciário, né? Então, assim, é uma questão de bom senso também de perceber que existem os poderes, a sua independência e as tarefas de cada um, né? Eu acho Mas também, eu não nego que no momento atual, a justiça, né, sobretudo os tribunais superiores, estão numa crise danada, né? Crise até de credibilidade, isso eu não vou negar. Sim. A confusão está muito grande e os tribunais superiores, eles são nomeados mais como um poder político, diferente dos nossos tribunais, que são por carreira, lá não é carreira. Então, eu acho que é uma confusão de interpretação de lei, uma mistura que está fugindo um pouco do direito, como a gente esperava que seja. Isso é uma visão minha também. Entendo. E talvez possa dar margem a uma certa, falo isso com muito cuidado, uma certa imparcialidade. Exato. Falo com muito cuidado, repito, porque a gente tem alguma noção, né? Então, assim, mas acho essa ponderação muito interessante. Quando a política, né, eventualmente pode chocar com esse critério objetivo, né, mais técnico, acho que aí, às vezes, ocorre alguma coisa. Generalização é muito delicada, e jamais eu ia fazer isso. Mas eu faria isso. Mas entendo que isso aí é relevante. Uma coisa engraçada que vale a pena ser dito, o pessoal pergunta muito. O Supremo no Brasil, ele está exagerando ou não está exagerando? O Supremo no Brasil copiou o modelo americano, sabe? Quando na República, quando foi o Judiciário, foi mais ou menos copiado dos Estados Unidos. Então, ela tem a Suprema Corte. Mas ela tem as Supremas Cortes estaduais. Então, os processos não vão ao Supremo Nacional. Elas têm uma certa independência. Né? Estadual. Você tem a primeira instância, você recorre para o Tribunal de Justiça do Estado e para o Supremo do Estado. Você não vai à Nacional. Então, são 50 Supremos estaduais. Então, nada vai à Suprema Corte. A Suprema Corte, lá nos Estados Unidos, ela julga a média de 96, 95 processos por ano. Aqui, a média, nos últimos 10 anos, é de 100 mil processos por ano. É difícil. E por quê? Porque nós copiamos inicialmente o modelo deles. O modelo deles, o que era? A Suprema Corte julga só temas abstratos. E que se é constitucional ou se não é constitucional.
Então, a Suprema Corte americana, ela não julga uma pessoa, se ela cometeu crime, se ela matou, se ela vai ser caçada. Ela não julga pessoas. Uhum. Ela não julga pessoas. Ela julga o seguinte: é permitido o voto secreto naquele estado, é permitido o voto não sei o quê, é permitido o aborto, é permitido a arma, é permitido andar assim, a religião é proibida na escola. São temas abstratos. Ela não julga pessoas. Ela Certo. diz se é constitucional ou se não é constitucional. O que aconteceu aqui? Começou assim, mas foram aumentando, aumentando, e ela se tornou, além disso, que aí chama Suprema Corte Constitucional. Uhum. Ela virou também um tribunal comum. Então, hoje ela julga, e julga mesmo, a pessoa que furtou numa ata de leite do supermercado. Isso jamais uma coisa americana chegaria lá. Então, no Brasil, eles foram abrindo leque, abrindo poder. Então, hoje ele é uma Suprema Corte que faz esse papel, que fala, olha, isso é inconstitucional, abstratamente. Mas eu também julgo a pessoa que furtou o carro. Eu mando fechar a fábrica. Então, aquilo que é do judiciário, que não é matéria da Suprema Corte, mas matéria ordinária do Poder Judiciário, que eu digo, que é o ordinário do Judiciário, eles falam, não, nós também queremos ver isso. Não foi eles agora, isso foi um caminhar. Claro. Nos últimos 40 anos, virou o que virou. Então, eles são o que é a Suprema Corte, que nós copiamos dos Estados Unidos, que só julga 100 processos por ano, abstratos, que é constitucional e que é constitucional, e que é na Europa inteira é assim, só julgam só o que é 10 ou 20 processos por ano, as Supremas Cortes dos países, são nomeados por mandato político, na Europa inteira é mandato. 8 anos, 6 anos, 10 anos é mandato. E são nomeados politicamente, não são de carreira. Mas o direito comum ou o direito ordinário é só para quem fez concurso. Entendi. Não entra nesse negócio. Esse negócio aqui, que a Constituição é um pouco de política e tal, então eles são nomeados politicamente, nos Estados Unidos é até morrer, aqui no Brasil até os 75 anos, e na Europa é mandato, geralmente 5, 6, 8, 10 anos. Mas não mexe eles não fazem parte, digamos assim, do Poder Judiciário ordinário comum. Eles estão para ler a Constituição. Eles não julgam, não prendem, não soltam. Eles não têm poder do direito ordinário. Aqui pegou tudo. Então, uma Suprema Corte com 11 juízes, que é a nossa, sobrecarregada e mexendo com assuntos que não precisava ir na Suprema Corte. Eu estou te falando, furto de lata de cerveja, vai à Suprema Corte. Por causa do habeas corpus, entendeu? Depende da tese, do advogado boa da tese, vai levar ao Supremo. E o Supremo vai mandar cancelar tudo. Isso jamais aconteceria na Europa e nos Estados Unidos. Então, a Suprema Corte está abarrotada e acho que na minha área está entrando numa seara que não é a função dela. Ali é para juízes concursados e a matéria do direito ordinário comum. Então, e talvez matérias de maior relevância, de maior monta, ficam eventualmente relegadas porque eles se ocupam de questões menores, né? Digamos assim, de menos importância. Só para você ter uma ideia, você via agora vários julgamentos, a gente via na televisão, do filho do Biden, contra o Biden, o Trump, era um juiz comum. A Suprema Corte americana não tem o poder, nem a Suprema Corte dos Estados Unidos, de prender ninguém. Entendeu? Eles só julgam coisas abstratas. O que é constitucional, o que não é constitucional. Essa matéria de criminal, direito civil, família, isso não era a Suprema Corte. Aqui misturou e isso contamina também, porque a Suprema Corte tem uma visão e nós temos outra. E misturou, então dá um conflito, dá crise. Será que a gente conseguiria fazer o caminho inverso para chegar na atribuição, digamos assim, primeira? Ou já está tão contaminado nessa construção de mais de 40 anos que a gente não consegue mais reverter? Eu vou te falar, lá em Brasília, pode ser alguns professores, a gente vê, entendem isso. Mas no meio do juiz, o pessoal não percebe isso. Porque eles não sabem a história. Nós sabemos o direito de hoje. O pessoal na faculdade estuda o direito hoje. Sim. Porque, você vai fazer um concurso, você está na faculdade, olha, tem que estudar isso funciona assim. Mas ninguém é obrigado a saber como foi. Verdade. Só quem quer ver história, aprofundar, quem quer aprofundar, quem gosta desse assunto, quem gosta de fazer direito comparativo. Então, assim, no meio geral do mundo jurídico, advogado, juízes, isso não é muito percebido que está errado no sentido de que nós copiamos do americano e distorcemos. E que na Europa também não é assim. Grandes professores, grandes livros, você vê isso. Mas não há uma consciência, assim. Às vezes, assim, por mais briga política e tal, vou tirar do Supremo essa matéria e tal, porque o Supremo está julgando muito assim, mas ninguém, eu acho que percebe, igual eu estou te falando, que a origem era assim e que nós abrimos demais. Entendi. Entendeu? No meu sentimento, ficou um pouco desvirtualizado.
E esse surgimento do STJ dificultou muito para a população, porque não acaba o processo. É uma terceira instância. E, às vezes, ainda tem a quarta instância, porque o Supremo aceita o processo. Então, ele começa no juiz, passa pelo Tribunal de Justiça no Estado, vai no STJ, e, às vezes, o advogado consegue no Supremo, depois de 10, 20, 30 anos. E, às vezes, a parte precisa daquilo com tanta urgência, Urgência. nem consegue esperar vida. Em vida. Nem consegue ter vida para esperar isso. Muitos são os casos de precatório, de indenização, que a pessoa não... O precatório, por exemplo, é uma coisa também, né? Já que nós estamos tocando de ação de vida, de distância, quando o Estado, a Prefeitura, o município, a União, os três níveis, município, Estado e União, se eles estão devendo a alguém, eles pagam em precatório. Sim. Isso não existe lugar nenhum do mundo. Só no Brasil que existe isso. Isso não existe precatório. O que é precatório? Fui condenado, você tem direito, mas eu vou te pagar quando eu tiver dinheiro. Isso não existe. Lá fora, bloqueio o bem, bloqueio o dinheiro e te entrega. Aqui não existe. Devo, não nego, pago quando puder. Exatamente. O juiz condena o Estado ou o município porque ele invadiu o seu terreno, desapropriou, não pagou, ou porque a prefeitura quebrou seu carro, caiu uma árvore, não sei o quê. Aí você processa o município, o Estado da União, é condenado, ele recorre, ele é condenado no recurso, é condenado, acabou o processo. Agora eu vou pagar no precatório. Quando que é o precatório? A lei fala, quando ele tiver dinheiro. Então, isso também dá uma certa irresponsabilidade para o gestor. Porque a bomba não vai... Quem vai pagar não sou eu. Quem vem depois vai ficando e tudo. Se o próprio gestor souber que ele vai pagar, ele vai pensar 2 vezes em fazer as coisas. Você cobrar depois. É verdade. Agora, a gente comentando sobre o direito penal, digamos assim, na atualidade, esse mesmo direito que regula o exercício do poder punitivo do Estado, né? Como é que o senhor vê a relação no momento atual, vamos dizer assim, entre a educação, a escola, né? Que aí eu faço, né, assim, a escola em termos de formação profissional, formação do cidadão, que eventualmente pode dar acesso a oportunidades, sempre faz isso, né? Sempre. A cultura e os índices crescentes que nós temos de criminalidade no país. Criminalidade no sentido lato, né? Desde o furto do telefone, que muitas pessoas acham que não tem nada a ver, né? Ou, enfim, até alguma coisa mais relevante. A minha experiência pessoal, né? Todo mundo tem que concordar com a minha experiência pessoal. Primeiro, os índices no Brasil são muito até assustadores, né? Nós temos aqui no Brasil quase 50 mil mortes por ano. De outra parte, nos Estados Unidos, aí que eu quero falar a comparação. Mas o país tem 200 milhões de habitantes. Sim. Então, 50 mil mortes, 50 assassinatos, 45 mil por ano. Proporcionalmente. Você vai na Suíça, que tem 5 milhões de habitantes, nós temos 210 milhões de habitantes, não é igual. Ainda que lá fosse violento. Porque lá tem 5 milhões. Exatamente. Mas você pega, por exemplo, nós temos cerca de 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Então, pega os Estados Unidos, que é um país da área igual a nossa, um pouquinho maior que a nossa. Nós temos 200 milhões de habitantes, eles têm 330. Eles têm mais 50% que a nossa, da população. Sim. Nós temos 200, eles têm 330, nós temos 210. Eles têm assassinatos 20 mil por ano. Então, você vê que o nosso está errado. Mas lá é um país mais rico. Não é uma questão de ser mais rico. É que lá a punição é firme. Né? Todos os estados têm prisão perpétua. Como foi dito antes, né? O pessoal tem medo de transgredir. A punição é muito certa, muito severa, tem prisão. E eu penso também que o americano, por essa cultura anglo-saxônica, ele tem mais amor, mais respeito às leis. Nós, latinos, queremos ser espertos e não cumprir a lei. A colonização deles... Diferente. Assim, exatamente. Nós tivemos mais ou menos no mesmo período, mas a colonização deles se deu, fugidos da Europa, né? Perseguições religiosas, para formar uma nação. Exatamente. E nós não. Aqui era diferente, né? A gente tinha o ratinho, o saloio, o degradado, veio para cá, não menosprezando a nossa população, a nossa brasilidade, também, nossa identidade, mas tem isso. E eles foram, igual você falou, eles foram fugindo de religião, de perseguição, e fugindo do modelo monárquico, que éramos hierarquizados, sem oportunidade. Nós vamos fazer um país para nós, todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ser rico, com liberdade. Exatamente. Aqui veio isso, realmente vieram muitos presos, muitos degradados, muita gente fugiu, mas também
aqueles que vieram aqui, que tinham cultura, vieram da Espanha e de Portugal, que era cultura, que tinham oportunidade, que tinham visão, eles vinham para se enriquecer e voltar. Eles não vieram para construir um país. Exploração, exatamente. Eles vieram explorar. Exatamente. Então não houve uma cultura que de vamos fazer um país. E os que estavam embaixo, olha, esse pessoal aqui vai ficar rico, não vai ficar aqui. Sim. Aí começou essa confusão do jeitinho. E isso impregnou. Impregnou, porque olha, quem está mandando aqui não quer ficar aqui, não vai ficar aqui. Eu vou pagar taxa, pagar imposto, quinta, coroa, não sei o quê, eu também não vou pagar. Porque ele não está aqui para me ajudar, ele vai embora. Lá não tinha esse conflito. Sim. Todo mundo que foi para lá, primeiro lá não tinha ouro, tinha que trabalhar. Chegaram ali no litoral, não tinha ouro, tinha índio bravios. Então, eles tiveram que lutar, todo mundo muito juntos, e fazer o que eles queriam, que era construir um país para eles, não queriam voltar. Então, aquela elite que foi, ou aquelas lideranças que foram, os líderes, não vou voltar, não, eu vou morar aqui, vou fazer aqui. E iam com as famílias, outro detalhe, eles iam com as famílias, com os filhos, com as mulheres. Os grandes de Portugal e da Espanha vinham solteiros, tinham 1000 casos com as mulheres aqui, e voltaram ricos. Então, não houve essa, você falou, não houve essa intenção de fazer, isso impregnou, são 500 anos que vive assim. E aí, quem não era de cima queria tapear a lei, e quem estava em cima queria tapear o rei. Então, era todo mundo tapeando todo mundo. Em Portugal, na América, né, no Canadá, nos Estados Unidos, para o contrário. Nós não queríamos saber do rei, nós queríamos fazer um país para nós, e eles eram protestantes, né, luteranos, calvinos. Tinha uma disciplina por uma causa disciplina disso muito também. forte também. A religião deles era mais severas. Exatamente. Era mais severas. Aí deu nesse contexto da dificuldade. Mas voltando, então, eu queria dizer isso, né, nós temos 50, 40 mil assassinatos por ano, perto dos Estados Unidos tem 20, e lá todo mundo anda armado. Tem lá todo mundo anda armado. É verdade, ainda tem isso. Eu vivi um ano no Texas, que é um estado muito conservador, é um estado altamente conservador, todo mundo anda armado. Geralmente E eles são um estado muito rico e quase todo mundo anda armado. É fácil ter arma lá. Você chega lá e compra arma, igual você compra café. E o Texas tem esse gosto de andar armado. Eles não andam mostrando, mas todo mundo anda armado. Ao ponto de, nos colégios, tem placa assim, ó. Nessa escola é proibido andar armado. Chega isso nas escolas de infantil. Que isso? Nessa escola é proibido. Eu cansei de ver isso Sério lá. Mesmo? E ninguém mata ninguém. E lá também é uma coisa meio divertida, mas grave. Se você matar um policial no Texas, você pode contratar os melhores advogados dos Estados Unidos, você não vai escapar da pena de morte no Texas. Se você matar um policial, um representante da lei, um homem da lei, não tem jeito. Então, quando o policial chega perto de você, o cara lá treme, mas treme mesmo. E o policial também é ultra honesto. Ultra honesto, né? Pois é. Então, se ele faz assim para você parar seu carro, você tem que parar, porque ele está autorizado a atirar. E não tem negócio de direitos humanos, não. Ele está autorizado a atirar. Acabou, está autorizado a atirar. E às vezes, é autorizado a atirar no carro. Mas às vezes erra, bate na cabeça do motorista. Pois, esse, né? Ele está atirando no pneu, no carro. Mas ele pode errar, bater na sua cabeça o tiro. Exatamente. Agora, também não tem a falsa blitz, né? Não tem o falso blitz. É outro modelo, é outro nível, né? Esse é outro nível. Pois é. Às vezes, quando a gente vai lá, todo mundo vai lá e volta de lá. O problema hoje em dia, depende da cidade, sobretudo quanto menor a cidade, mais americana ela é. Então, mais sério é a maneira de viver, né? Entendi. Agora, o senhor tem uma vasta obra acadêmica. Só para completar. Sim. Então, nesses 40, 50 mil nós matamos por ano, aí eu fujo mais. Todos os crimes que acontecem no país, isso até é difícil, chato de falar isso. Todos os crimes, furto, homicídio, fraude, estelionato, as estatísticas mostram, lamentavelmente, que só 8% de quem cometeu o crime é condenado. Aí você fala, mas como assim? Só 8%, então 90% estão livres cometendo crime? Estão no Brasil. Essa estatística é oficial. Por quê? A burocracia é tão grande. Eu faço parte dessa estatística. Quantas vezes alguém é furtado uma bicicleta, um celular, ou uma roupa, e você não vai na polícia? Sim, Isso faz parte dessa estatística de que aquele criminoso não vai ser punido. Tem sentido, subnotificação. Aí aqueles que você comunica à polícia, muitas vezes a polícia não tem tempo, não tem equipamento, não tem aparelho, não tem gente, ela tem que filtrar e falar, não, vou pegar os mais graves. Verdade. Então ela já, tanto que vai cair nessa estatística. Tem aquelas que não foram comunicadas, tem aquelas que foram, que ele não vai ter como investigar. Verdade. Tem aquelas que ele está investigando e não consegue descobrir. Por algum motivo, não vai pegar, porque muita gente não vai ter tempo, não vai descobrir. Entra nessa estatística. Depois vem aquelas que foi investigada, identificou, foi para o Ministério Público, virou processo.
Mas o processo do Ministério Público não foi bem feito. E o advogado, muito esperto, fala: esse processo está nulo. Por isso, por isso, por isso. Aí ele é obrigado, o juiz é obrigado a anular o processo, é um que está sendo absolvido. Entendi. Alguma intercorrência no processo causa nulidade, né? Então, no final do quebrado dos ovos, há muitos anos, assim, a estatística dos criminosos no Brasil, a gente põe de 10% a 8% das pessoas que cometem crime no Brasil. Não é que supostamente não, pessoas que cometeram o crime. E eu estou nessa estatística, me furtaram lá uma vez uma bicicleta em Belo Horizonte, tem uns 4 anos, e esse ano, um celular. Eu não comuniquei à polícia. Entendi. Eu estou nessa estatística também, daqueles que são criminosos que não estão sendo condenados. Só deu uma força para o ilícito aí, com todo respeito. Mas o senhor tem uma vasta obra acadêmica na área do direito, já pude ler algumas coisas muito interessantes dessa trajetória, e também literária. Agora, destacando uma desse primeiro conjunto, o conjunto acadêmico, a reforma política e seus temas no contexto brasileiro, que a gente até está ilustrando aqui para homenagear o senhor, essa obra aqui. Talvez o nosso espectador não conheça, mas já é uma obra que já tem um tempo, né? Bastante atualizada, mas já tem um tempo. Como é que o senhor vê a necessidade dessa tal reforma? Por quê? Em que medida que ela poderia, por exemplo, contribuir para o fortalecimento das instituições nossas, né, e do Estado Democrático de Direito, sobretudo se a gente pensar, eu acho que ela é atemporal, mas se nós nos remontarmos agora a recentes atos de 8 de janeiro de 2023, por exemplo, como é que a gente poderia entendê-la com esse contexto? Como é que a gente poderia fazer essa relação? Esse meu livro é um resumo, né, de vários tópicos, né, são uns 30 tópicos que eu fiz junto com outras pessoas, que está na 3ª edição, e muito simples de ler, e quem lê, graças a Deus, gosta muito. Chama atenção para muitas coisas. O Brasil, eu passei a minha visão, né, que eu tive de delegado, de juiz, de família que mexe com a atividade política, e eu gosto muito da área empresarial, e eu viajei muito, eu gosto muito de viajar, e eu gosto de viajar para observar, né, para ir na praia, não gosto de observar e perguntar, entender. Como é que funciona os lugares, né? Isso aqui, na minha opinião, é muito difícil de ter eu acho, na minha visão, de ter a médio prazo, ou a longo prazo, uma solução. Porque, primeiro, o presidencialismo nosso é um presidencialismo muito imperial. Então, o presidente da República concentra muito poder aqui. Pra você dar uma ideia. O Trump, ele não tem poder de fazer nenhum projeto de lei. Ele não pode ir no Congresso. O daqui baixa decreto-lei, entra em vigor na hora, com força de lei, nosso presidente. Então, aqui não há um equilíbrio de poder. Aqui é um presidente imperialista. Entendi. Isso dá muita força para uma pessoa só, que seria razoável em Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, e que é o tamanho do Espírito Santo. Seria razoável também, vamos dizer assim, na Suíça, que nem é assim, lá são 11 presidentes, um rodízio, né, um conselho, que tem 10 milhões de habitantes, a Suíça são 5 milhões de habitantes. A Nova Zelândia é um paraíso, a Austrália é um paraíso. A Austrália tem 25 milhões de habitantes. E não é concentrado como é. Então, eu acho que assim, a concentração de poderes foi um erro aqui no Brasil. E é um erro, foi uma involução histórica. O Brasil começou copiando de Portugal. Né? Portugal é muito pequenininho, metade de Minas Gerais. E lá não tem estados. Lá é o presidente e os municípios. O Brasil, no começo, era assim. Era o imperador, né, que tinha o seu conselho, depois virou o primeiro presidente do conselho, e tinha os municípios. As câmaras de vereadores e o prefeito tinham uma força doida. Sim. Tudo era Câmara Municipal. E a província não tinha tanta força, tanto é que ele era nomeado. Aí nós fomos copiar os Estados Unidos. Na nossa independência, os Estados Unidos criou essa maneira de estados. Assim, que é muito grande, eles dividiram o estado. E criaram um presidente. Quem inventou o presidencialismo foi os Estados Unidos. Mas ele inventou o presidencialismo, assim, o presidencialismo é um pouco de rainha da Inglaterra. Ele tem força para fora. Então, o Trump tem força para o mundo exterior. Internamente ele não manda nada. Então, ele tem força para fora. Ele taxa os impostos. Como nós ele faz a guerra ou não faz a guerra. Exatamente. Mas, internamente, ele não consegue mexer na Califórnia. Ele não consegue mexer na Flórida.
porque eles têm muita autonomia, são verdadeiros países, chamam Estados Unidos, são os países que se uniram. Uhum. E a história foi essa, as 13 colônias inglesas eram independentes, 13 colônias inglesas independentes, tinha o seu governador, eles resolveram na independência, falaram assim, gente, vamos fazer um cara só para nos unir, a gente enfrentar os ingleses durante a guerra. Ó, vamos dar um poderzinho, inventar um presidente das 13 colônias. Esse presidente só para enfrentar os ingleses. E nós estamos desunidos. Aí ganharam os ingleses e o negócio continuou. Uhum. Esse presidente vai falar assim, ó, você não manda aqui não. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Você manda para brigar com a Inglaterra, para conversar com a Inglaterra, para conversar com o México. Então, os estados são muito independentes. Isso é que eu acho. O nosso erro é esse. Por quê? Esse excesso de centralização em Brasília dá um mal-estar e faz o governo, o país ficar um pouco assim desacreditado e sem esperança, e uma ficção. Porque o prefeito de uma qualquer cidadezinha, ele não tem recursos. Nos Estados Unidos, ao contrário. Os recursos estão na mão dos governadores e dos prefeitos. O presidente não tem recurso. Ele tem um orçamento militar brutal para a guerra, um orçamento para as embaixadas, não tem nada. Quem constrói o Estado é o governador. Aqui a gente chama, para você entender uma coisa como é que é curioso, aqui a gente chama de guerra fiscal. Se Minas Gerais baixar o ICMS, aí vem Brasília e fala, não, você não pode fazer isso não, Brasília. Ou Minas Gerais, você está atrapalhando São Paulo, está atraindo mais indústria. Lá nos Estados Unidos, isso aí é o que faz os Estados Unidos funcionar. Os estados baixam os impostos para atrair empresa. E quem ganha é a população. Sim. Tem uma guerra entre eles para baixar imposto para atrair emprego. Aqui, se você baixar o imposto, não pode. Pouco descentralizado. Entendeu? Então, não há essa descentralização. E não havendo descentralização, reflete no direito. Como que reflete no direito? Judicializa qualquer tipo de questão. Não, e mais grave, as decisões não são justas. O Código Nacional de Trânsito. Você vai nos Estados Unidos, tem alguns estados que falam, você tira a carteira com 16 anos. Você tem outro estado que tira a carteira com 20. Aqui o homicídio de trânsito, você paga uma multa. Aqui o homicídio de trânsito, você fica preso 20 anos. Como é o gosto deles, daquele povo. Sim. É o autogoverno. Aqui é assim. Aliás, quando eu morei lá no Texas, eu estava numa mesa, assim, num restaurante, e tinha uns brasileiros, alguns brasileiros que eram os texanos, falaram, vocês fazem isso aqui, assim, assim, aqui, vocês são muito duros, vocês exigem muita coisa. Meu filho, aqui no Texas é assim, você não está contente, vai para Arizona, vai para Califórnia. Aqui é assim, e vai ser assim. Não tem conversa, aqui nós não vamos mudar, entendeu? Agora, no Brasil, nós não podemos fazer isso. Eu e você não podemos falar assim, olha, eu quero que meu estado seja assim. Não pode. A Assembleia Legislativa, o governador, os municípios, não tem força, não tem competência jurídica para fazer nada. Aí o que vem? O Código, vou querer voltar no assunto. O Código Nacional de Trânsito, né, que vê as punições administrativas de multa de trânsito e os crimes de trânsito. Você atropelou alguém, hoje eu tenho um Código Nacional de Trânsito. Ele prevê lá, um exemplo, você vê como que está errado ser nacional, devia ser estadual. Ele fala assim, se você estacionar num lugar proibido, eu não sei quanto é, mas vou dar um exemplo aqui, sugerir hipoteticamente. Estacionar num lugar proibido, R$300 a multa. Sim. Para o cara que mora na Vida Paulista, ele ganha isso por minuto. Ele não está nem aí. Agora, você vai aplicar isso lá em Quixeramobim, ele ganha isso por mês. É verdade. Ele ganha isso por mês. Não é justo. Então não funciona. O Código Nacional de Trânsito fala que é crime, eu não sei, uma multa brutal levar pessoas de carona na carroceria do caminhão. O Nordeste inteiro funciona assim. Exatamente. Então você para o Nordeste. Pau de arara. Então o que acontece? O policial de lá não aplica a lei. Sim, porque não faz sentido. Ele tem que parar o Estado. Exatamente. Porque todo mundo anda na carroceria do caminhão. Agora, em São Paulo, sim, é perigoso. O trânsito aí para o caminhão. Lá ele para. Sim. Então, isso não está certo. Um país desse tamanho, não dá certo. Então, nós fizemos o seguinte. Nós copiamos a estrutura dos Estados Unidos em criar estados. Mas na hora de fazer funcionar, nós copiamos Portugal. Vamos fazer um presidente, botar aqui como se fosse um negocinho assim. Então nós pegamos a ideia de funcionamento de Portugal, fizemos um desenho, um mapa do Brasil igual aos Estados Unidos, dividimos o estado, fizemos uma pintura bonita, mas botamos um modelo português para funcionar aqui. Não dá certo. Num país continental. Aí você pega o prefeito lá de uma cidade pequena, para fazer um recurso, para fazer uma ponte que ele precisa fazer, ele tem que ir em Brasília. Só que lá tem 5.000 prefeitos pedindo ao presidente. Isso não é função do presidente. Sim, Não tem condição isso. Ele não tem recurso para fazer uma ponte. E o governador não tem como mandar o recurso também para ele, porque o governador não tem receita. Então, 70% da receita do Brasil vai para Brasília. 25%, grosso modo, 30% vai para o Estado e outros 10% divide por 5.000 municípios. Não tem condição. Aí fica
ô deputado, ô presidente, arruma lá em Brasília uma verba. É. Isso não existe nos Estados Unidos. Não existe isso. Ao contrário, o presidente tem que pedir aos estados dinheiro. Por isso é que nós estamos tendo problema com as emendas, né? Também. Emendas também. Recentemente, né? Agora, tem uma passagem muito interessante nessa trajetória rica do senhor, que são as contribuições, né, que eu reputo assim, relevantes ao Poder Judiciário de outros países. Como é que foi essa experiência no Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento do PNUD, que é muito conhecido, né, que tem convênio com o Brasil, com a STF e o Conselho Nacional de Justiça? Como é que se deu essa escolha e essa vivência mesmo no dia a dia, ali na lida, no chão de fábrica, enfim? A minha primeira que eu fiz duas. Fiz uma na África e fiz uma lá no Timor. No Timor, para quem não está assim, muito por dentro, o Timor fica junto da Indonésia, fica entre a Indonésia e a Austrália, uma ilhazinha pequenininha de 1 milhão de habitantes. Uhum. E lá foi colônia portuguesa. E durante 25 anos a Indonésia invadiu, anexou o Timor e proibiu eles falarem português, perseguiu muito eles. E a ONU exigiu a saída dos indonésios. Eles fizeram um plebiscito e perderam o plebiscito, dizendo que eles queriam voltar a ser independentes, depois de 25 anos que a Indonésia ficou lá. A Indonésia saiu de lá matando todo mundo, uma confusão lá, matando e tal. Isso foi no ano 2000. Não foi tácito, né? Eles talvez não tivessem concordaram eles acharam que eles iam ganhar o plebiscito. Tanto eles concordaram com a ONU fazer o plebiscito, achando que iam ganhar o plebiscito. E perderam, acho que 80% a 20%. Nossa. E queriam independência. O plebiscito era se queria ser independência ou continuar sendo um 17º estado, tinha um governador lá da Indonésia. E no perder, eles ficaram muito chateados, começaram a botar fogo, destruíram as pontes que eles fizeram, destruíram tudo e mataram muita gente. Soltaram todos os bandidos, uma confusão. Ficou 2 anos de uma guerra terrível. Até precisar, a ONU interviu, mandou tropas da Austrália intervir lá, aí eles pararam e foram embora. Aí foi a reconstrução do Timor, a ONU teve essa ideia de fazer, como eles eram colônia portuguesa, pedir aos países de língua portuguesa, que eram Portugal, Brasil, Moçambique e Angola, quem estava disposto a ficar lá, na minha área, tinha de todas as áreas, a área de planejamento, a área de educação, mas aí foi mais a ONU. Tinha a área de educação, planejamento, finanças, construção, vários tipos de ministérios que a ONU fez prioritariamente lá, explicando, ensinando eles como fazer um país. Mas a área jurídica, eles pegaram assim, não, vocês devem ficar mais próximo de Portugal, porque era a origem, eles eram colônia portuguesa, viviam o direito português. Houve essa interrupção, que eles enfiaram o direito da Indonésia lá, que são muçulmanos, e tem outros costumes. É verdade. Então ficou confuso. Eles queriam resgatar o direito dele, antigo português, mas fazer do moldes dele. Até foram os brasileiros aqui que foram para lá antes, fizeram a construção dele, mas então um pouco, a grosso modo, é um pouco do nosso direito, o direito de Portugal, o direito do mundo luso, né, do mundo português. E para implementar, eles tinham dificuldades, porque todo mundo que era formado em direito lá, formou no direito indonésio. E aí eles aprovam os códigos parecidos com o nosso. Toda a legislação cópia, mas adaptada à realidade deles, mas a fisionomia era mais portuguesa, brasileira, do mundo vamos dizer, ocidental cristão. Sim. Não é, o Timor é muito católico. E eles não tinham gente, não tinham juiz, não tinham oficial de justiça. Então eles fizeram esse acordo, foram muitos juízes portugueses, e quem tivesse disposição, né? Eu vi muitos juízes portugueses lá, e no Brasil só mandava um juiz por ano, um oficial de justiça, um promotor, um defensor público, ficava lá 1 ano ou 2 anos e voltava. Mas eu não sabia disso, eu fiquei sabendo isso por acaso numa reunião de juízes em Brasília, encontrei uma juíza, que era de Rondônia, e ela conversando de Timor, aí eu aprofundei no assunto, ela estava voltando, eu aprofundei e falei, não, eu tenho vontade disso, nossa, você procura lá no CNJ, você procura lá no Itamaraty, e procura... Aí ela estava saindo, e tinha ficado 1 ano sem juiz brasileiro lá, ninguém quis ir. Ficou um buraco lá, sabe? Aí eu fui. Mas a experiência também não é só do lado jurídico. Porque lá estava começando tudo, eles não sabiam direito à legislação, os juízes funcionários, o juiz do timorense, ele não entendia muito, era muito difícil, coitados. A dificuldade, o direito deles era outro, eles fizeram outras faculdades. Entendi. Eu tinha que estava fazendo até um ano de adaptação ao direito nosso. Nossa. E também a Indonésia proibiu eles falarem português. Então, os 25 anos que eu estava na escola, foi proibido, era preso quem falasse português. Então, era assim, os velhos, mais de 40, 50, 60, falavam português porque viveram a colônia. E quem estava nascendo, as aulas são em português.
Aí ficou um vácuo de muita dificuldade. E uma castração cultural muito Cultural. grande. Aí nós tivemos que montar, ensinar, eles já tinham lá um judiciário, mas com muita dificuldade. Então nós fomos ensinar para eles como que se vivia uma audiência, como que era o processo. Estava funcionando, mas com muitos trancos e barrancos, né? Puxa, então foi assim, um pegar na mão para poder Lá aprender a foi. escrever. Literalmente. Lá foi do zero mesmo. E o país muito pobre, né? Não tinha esgoto. A capital tem 300 mil habitantes, Dili, uma praia linda, mas esgoto a céu aberto, todo mundo sem comida, não tem luz na rua. As luzes que tinham, às vezes iluminavam a rua de noite, era a lâmpada da casa de pendurado lá de fora. Não tinha poste. A água não tinha água, você tinha que comprar água para escovar o dente, porque eles recomendavam, ó, não escova o dente com água da torneira. Mas foi interessante, né? Você aprende muito ali também, muita pobreza, uma pobreza muito grande, muito grande. Mas para você ver o que é engraçado, não tem criminalidade. É mesmo? Não tem Apesar disso tudo. não tem Quer dizer, teoricamente, teria toda a justificativa para o delito. Ninguém tem nada. E ninguém rouba de ninguém, ninguém rouba de ninguém. Ah, mas lá teve uma confusão. Não, lá teve uma guerra civil, era disputa de poder. Isso é outra conversa. Briga de ideológico de poder. Eles queriam expulsar a Indonésia queria ficar, então havia uma guerra terrível. Sim. Um grupinho de timorenses apoiava a Indonésia, que tinha benefícios financeiros. Mas o grosso, 90% não queria. Tinha uma guerra civil, é outra coisa. Depois que pacificou, a Indonésia foi embora. Aí ficou todo mundo quieto, aí fez a eleição, não tinha. O índice de criminalidade lá não tinha. Eu vivi uma experiência assim, muito pessoal e engraçada. Eu estava no domingo na praia, perto da praia, e uns meninos vendendo artesanatos. Muito pobre, descalço. Um timorense lá de 12 anos, 13 anos, eu nunca esqueci isso. E ele passando, cheio de madeira trabalhada, né, os artesanatos, e ele parou, os meninos falam mais português. E eu virei para ele e falei assim, ó, como você está trabalhando, eu vou te dar um dinheiro, parabéns, mas eu não vou levar nada seu, porque suas peças são grandes, eu não moro aqui, você sabe que eu não sou timorense, você tem que pegar avião, não vai caber. Ele falou, definitivamente, dinheiro seu eu não pego. Eu não trabalhei para você, eu não vendi para você, eu não fiz nada para você. Como é que eu vou pegar dinheiro seu? Quer dizer, como diz assim, eu não aceito dinheiro daquilo que não é do meu suor. Embora eu esteja morrendo de fome, precisando do dinheiro, trabalhando no sol, descalço. Eu falo, não tem conversa, não. Por que eu vou pegar uma coisa sua? Você vê que é um conceito diferente de vida. Exatamente. Eu não quero o que não é meu. Ué. Ele virou e falou isso para mim, ó, não trabalhei para você, não te vendi nada, meu pai falou que eu não posso pegar nada seu. E tinha tudo para aceitar. Eu peguei uma alta de $5, não sei, o dinheiro deles lá. Ele não quis. Sem comentários. Mas aí né? isso vai, a gente vai aprendendo, né? Como é que as coisas são complexas. E que exemplo, né? E que exemplo, um tapa que você toma na cara. Nossa Senhora! Essa nem de luva de pelica. Agora, falando de literatura, que é uma especialidade também, que nosso espectador talvez não conheça a nossa veia literária aqui, do nosso conterrâneo de Barbacena, né? Mas é até interessante que o programa exista para isso também. Talvez aqueles que conheçam entendam mais que ele está na seara do direito, como bem partilhou conosco aqui experiências fantásticas, né? Mas tem uma veia literária aí que a gente está mostrando aqui essa obra é uma obra do direito, agora nós temos outras aqui interessantes também que a gente vai comentar agora, né? E nos seus termos, abrindo aspas, que eu acho que são termos modestos. Não sou nada. Se eu fosse alguma coisa, iria preservar a memória histórica de Barbacena. Fecha aspas. Eu acho que é modéstia e ele não precisa de elogio. Nós não precisamos de elogio, mas a gente precisa registrar. Porque a contribuição para nós, para a nossa identidade, para a nossa memória, ela já está posta, mas não está encerrada, porque ela está continuando. A gente sabe aí dos projetos, né? O senhor é autor de uma obra icônica, literalmente falando, Cores de Barbacena. Eu queria destacar aqui para o nosso espectador, que talvez não conheça, que é uma obra assim, singela em todos os aspectos. Cores de Barbacena. Uma viagem, né, pelas cores da cidade. Ricamente ilustrada por Valdir Damasceno e contextualizado do ponto de vista histórico pelo nosso querido Edson Brandão, todos nós conhecemos.
Como é que essa obra foi concebida? Qual é o objetivo principal dela? Como é que ela foi organizada? A escolha dos destaques, por exemplo, porque nós temos várias pessoas, eu gostaria de fazer menção aqui, rapidamente, para o nosso espectador, porque essa obra, ela é 3, 4 em 1. A gente tem aqui vários pontos interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, destaques de algumas pessoas importantes que viveram aqui, que são de Barbacena ou passaram por aqui, né? O patriarca da independência, a chegada de sua filha, procedente de Santos, em 1862, chegou a Barbacena o jovem Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, recém-diplomado, com a sua mãe Gabriela Frederica Ribeiro de Andrada, filha e cunhada do patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva. Só para a gente citar um Mariano Procópio Ferreira Lage, né? A Barbacena, Padre Mestre Correia, uma rua na Alegre Barbacena, chama-se Pau de Barbas, e a origem desse nome é secular, gigante e excelso tronco de uma árvore crínita, que tem pendente a barba veneranda, qual ancião maduro curvado, ao peso dos anos que passaram, resiste ao tempo tão firme e quedo, como se fora duro rochedo, mas quando sopra a brisa amena, move-se a Barbacena. Só para a gente se deleitar, né? Alberto Santos Dumont, que é uma questão que já foi dirimida, né? Alberto Santos Dumont nasceu em Barbacena. Quando nasceu Alberto Santos Dumont, em 1873, na Fazenda Cabangu, essa pertencia à localidade de João Gomes, então distrito do município de Barbacena. Somente em 1889, este foi emancipado como cidade Palmira, atual Santos Dumont. Então ele foi um barbacenense? A gente tem a interrogação. Quando ele nasceu, ele era barbacenense, né? Pois é. Então tem aqui umas coisas assim muito interessantes. Presidente Floriano Peixoto, a cidade do melhor clima. Em 9/4/1891, o Marechal Floriano Peixoto, vice-presidente da República, escreveu a Rui Barbosa, de Barbacena, abre aspas, aqui estou procurando melhorar a saúde, e se não fossem as contrariedades em vista do desgoverno deste país, já teria conseguido muito, porquanto não pode ser melhor o clima desta cidade, fecha aspas. Quincas Borba. Verdade. Este Quincas Borba é aquele mesmo náufrago da existência e inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida. Verdade. A Barbacena está em todas. Impressionante, doutor, impressionante. Eu preciso dar esse registro aqui, porque o senhor foi muito profícuo e, assim, num termo mais simples, de uma sacada muito grande, de legar isso para nós, né? Porque muita gente não sabe, de pessoas que passaram por aqui. Belisário Pena, o médico sanitarista. Abre aspas, médico, nasceu em Barbacena, trabalhou também em Juiz de Fora e mudou-se para o Rio. Em 1924, manifestou-se a favor dos levantes tenentistas contra o governo de Arthur Bernardes e foi preso. Chefiou o Serviço de Propaganda e Educação Sanitária. Participou do movimento sanitarista que pretendia modificar as condições do Brasil. Foi ministro da Educação e Saúde. No seu livro Saneamento do Brasil, escreveu, abre aspas, sanear o Brasil é povoá-lo, enriquecê-lo, é moralizá-lo, fecha aspas. De Barbacena. Barbacena. Capitão médico, Grande Guimarães Rosa. Isso é internacional. Abre aspas. Quando entrei no Grande Hotel, aproximei-me de um capitão da Polícia Militar, nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, que estava sentado e ofereci a ele a assinatura do jornal QEP. Ele mostrou-se interessado e me respondeu que nem endereço tinha para que o referido jornal fosse enviado, uma vez que acabara de ser transferido para Barbacena, e não havia encontrado acomodação. Esse era o capitão Guimarães Rosa, que morou em Barbacena. Hoje a casa não existe mais, que é ali no edifício onde era a Casa Quente, sem fazer merchan. Fecha aspas. Tem coisas aqui maravilhosas nesse livro. Cruz e Souza, o poeta simbolista, abre aspas, com a alcunha de Dante Negro ou Cisne Negro,
foi um dos precursores do simbolismo no Brasil. Segundo Antônio Cândido, foi o único escritor eminente de pura raça negra na literatura brasileira, onde são numerosos os mestiços. Verdade. Morreu em Barbacena em 1948, na localidade que se emancipou, que passou a se chamar Antônio Carlos, hospitalizado, vencido pela tuberculose, fecha aspas. Uma figura. Esse Cruz de Souza, certa vez eu estava no aeroporto que é a terra dele, de Florianópolis, e tinha uma placa no canto, assim, meio discreta, homenagem ao nosso maior poeta de catarinense, não sei o que, tá uma placa bonita, Cruz de Souza. Aí está lá, nascido em Florianópolis, falecido em Antônio Carlos. Muito bacana, né? E para a gente não, assim, deixar esse momento, né, que é importante, tem o codinome da cidade, né? A cidade recebeu, abre aspas, e a cidade recebeu alguns apelidos ou codinomes curiosos. Atenas Mineira, Cidade dos Loucos, Terra de Governadores, Cidade das Rosas e BQ. Esse é particularmente interessante. Código aeronáutico da cidade, porém inventivamente interpretado como Barbacena querida, fecha aspas, né? Que são os nossos queridos pássaros azuis aqui, para lembrar as abelhinhas também. E essa memória linda de hoje, né? Nosso saudoso deputado Bonifácio Andrada, 15 mandatos legislativos, um recorde, está aqui registrado também. Abre aspas, Bonifácio Andrada deixou a Câmara dos Deputados depois de 40 anos de mandato. O ex-parlamentar também atuou por 16 anos na Assembleia e foi vereador em Barbacena, eleito em 1954, fecha aspas. São pitadas do que a gente tem aqui, que é uma riqueza muito grande. E a gente queria saber essa verve, de onde que ela vem, como é que surgiu essa riqueza que nós temos. Rodrigo, nesse caso, é engraçado. Esse livro, assim, a semente desse livro foi assim, eu vi um livro parecido com esse, em preto e branco, num país, não me lembro, eu tenho a impressão que foi no interior da França. Sim. Eu fui numa livraria, né, eu gosto muito de história, Uhum. né, meu prazer é história, eu gosto de história. Meu livro, minha biblioteca, hoje eu acho que quem é do meu colega não pode entrar não, porque vai ler mais livros de história do que do direito. Isso é de família, né? É de família. E eu vi esse livro, eu entrei no livro, na livraria, e vi um livro assim, mas era um livro europeu, né? Eu vi umas fotos e aqui uma frase só sobre Napoleão quando passou em Roma. Aí eu vi uma frase do Papa tal quando passou em Paris. Aí eu vi uma outra frase do rei da Inglaterra quando passou em Portugal. Eu falei, esse livro é curioso. Muito Isso interessante. foi uma semente, né? E eu pensei, a Barbacena tem um pouco disso, assim, não, claro, a grandeza da Europa, mas aqui, por ter sido o meio do caminho de Vila Rica e Ouro Preto, aqui tem muita história. Verdade. E como eu gosto da história, eu sabia muita coisa, a gente percebe conversando que às vezes não é todo mundo que aprofunda. Eu chamei o Valdir, chamei o Edson e falei, Edson, tem vontade de fazer isso. Mostrei o livro que eu comprei. Queria fazer um livro parecido com esse, mas só Barbacena. E queria que alguém pintasse, lá era preto e branco, você fizesse essas pinturas, ali eram vários países, né? O livro que eu tinha em mãos. Vamos fazer casas de Barbacena, até casas que não existem mais, ou cenas interessantes da cidade, bonitas. O Valdir gostou muito da ideia, e o Edson me ajudou muito também a contribuir com alguns históricos. E nisso começou o problema, assim, o que eu posso pôr no livro? Porque é infinito. Né? Por que eu digo que é infinito? Como o Rio de Janeiro, até 1960, o Rio foi capital, Sim. e todo mundo do Rio, até 1960, desde 1500 até 1960, para vir a Minas Gerais, a Ouro Preto, depois que se descobriu o ouro, né? 1700. De 1700 para cá, todo mundo queria para Ouro Preto, Belo Horizonte, tinha que passar em Barbacena. Então aqui passou todo mundo. Todo mundo se imaginar de importante no Brasil, passou aqui. A não ser quem viveu no Nordeste ou quem viveu no Rio Grande do Sul. Mas quem ia de Ouro Preto para o Rio de Janeiro, passava na Rua 15. Não tinha outro jeito. Não tinha jeito de passar, porque a Rua 15 era o caminho, né? Vinha lá do Alto Santo Antônio, o caminho velho, o caminho novo. Alto Cangaleiro. Alto Cangaleiro, descia no Pontilhão, subia ali a Rua 15, ia lá, pegava o Salesiano, ia ali no Safossi, continuava ali, ia direto para o Caíro, né? Então a Rua 15 era tudo carruagem, carroça, cavalo, passou todo mundo sem imaginar, né? Dos grandes aventureiros, os grandes historiadores, os cientistas, depois veio o trem,
Barbacena foi privilegiado, com o trem, Dom Pedro II botou o trem aqui. E ele veio aqui depois, inaugurou o trem, veio aqui 4 vezes, acho que 2 ou 3 ele veio de trem. E o trem parava aqui. Ele ia para Ouro Preto, depois ainda não tinha trem. Então a cidade ela tinha uma história muito rica. E mais do que isso, né? Quando fizeram o caminho novo, Minas Gerais só existia ainda os nativos, que o Brasil foi povoado no litoral. Os portugueses não entravam, que era uma mata muito fechada, e os índios. Então, durante 100, 150 anos, o Brasil era só o litoral. As capitais, por acaso, dos estados são todas no litorais. E só começaram a avançar para o interior do Brasil depois de 1620. Tanto que o Fernão Dias esteve aqui de 1660 até 1680, mas enfim, aí ele morre. O Fernão Dias foi o que teve a maior bandeira, mais famoso, né? Que andou mais um trajeto ali, que hoje é a estrada. Outros pequenos bandeirantes tiveram também. Borba Gato, etc. Borba Gato acompanhou ele. E o Fernão Dias morre, ficou 20 anos procurando esmeraldas, e morre aqui em Minas, e o filho dele, que era o Garcia, leva o corpo dele enterrado em São Paulo. Esse filho, Garcia, que tinha rodado com ele aqui, rodado com ele aqui, ele morre em 1981, mais ou menos, 80, na década de 80, 1680, o Fernão Dias. O filho dele era 30 anos mais novo. E o filho rodou muito com ele aqui. Aí aparece o ouro aqui, 80 e pouco ele morre. Em 1695 começa a aparecer um pouquinho de ouro em Minas Gerais. O pessoal começou lá no Rio e São Paulo, começaram a crescer o ouro litoral. Tem ouro em Minas. É coroa. Aí o pessoal vinha, cada um por si. Minerar aí. Era quantidade pequena. Sim. Quando descobre o ouro em Ouro Preto em quantidades brutais, em Ouro Preto, a região de Ouro Preto, a coroa, então, tomou providência. Falou, não, esse ouro Ouro Preto, que eram toneladas e toneladas, e foi uma afluência de Ouro Preto. Aí já depois, isso foi em 1695, começou a aparecer. 1700, teve certeza, 701, dizem que não, de 1701 a 1780, Ouro Preto foi a cidade mais povoada da América Latina. Então, aqui era uma explosão de gente. A coroa portuguesa, ela resolve, então, não, esse ouro vai ser taxado. Né? 20%, o quinto, 20% que se encontrar, tinha que ser prensado, fazia as barras de ouro e a coroa pegava 15%. E recebia o selo. Aí estava oficializado para você levar ele, o dono dele levava. E o caminho, ele falava, na época não tinha controle, eles falavam, não, fazer um caminho oficial do Rio para Ouro Preto, e quem andar fora desse caminho é criminoso. Não era nem um caminho, era uma picada, que era cavalo e carro de boi. E para quem iria fazer essa picada? Eles convidaram o filho do Fernão Dias, que era o Garcia, que já tinha rodado aqui. Conhecia, né? Conhecia aqui. E esse Garcia, ele já tinha uma fazenda, um roçado. Tudo que... Minas Gerais, vamos dizer, não existia em matéria de civilização. Tudo era nativo. Não existia nada em Minas Gerais. Nenhuma casa, nenhuma cidade, não existia nada. A não ser o Fernão Dias, que tinha andado aqui, mas não construiu nada assim. Alguns pontos que ele deixou de roçados viraram cidades, hoje. Mas com as casas que eles fizeram não existiam porque era pau a pique. Então, o Garcia, ele já tinha uma fazendinha, um roçado, o filho dele, em Paraíba do Sul, que é o interior do Rio. E era caminho para vir para cá. E dizem que ele tinha um roçado aqui onde é a Fazenda da Borda. Alguns autores falam lá isso. onde nós iniciamos, né? Onde Barbacena começou. Mas esse roçado, antes da casa, poucas pessoas falam isso. A maioria fala o seguinte, que ele recebeu a incumbência, né, ele aceitou a incumbência, ganhou vários títulos, ganhou vários prêmios. Se ele abrisse uma picada, já que ele rodou aqui, que fosse direto do Rio para Ouro Preto, bem rápido, bem reta, o máximo possível. Aí, no começo, essa picada passava pela fazenda dele, e ele subia, vinha e passava em Peju de Fora, e ele fez duas bases para fazer essa picada, para fazer essa estrada. A base que ele construiu, porque tinha que ter muita gente, né? Tudo no braço, muito cavalo, muita carroça e tal. Ele fez a Fazenda da Borda, que foi ele que fez. Aí ele fez em 1698. Estava pipocando ouro ainda. E a outra fazenda dele, que já era antiga dele, melhorou, e foi lá em Paraíba do Sul, que hoje virou uma cidade em razão de ter a fazenda dele. Paraíba do Sul surge por causa dessa fazenda dele. Lá era só mato. Então, essas são as duas bases, vamos dizer, do empreiteiro para fazer a obra. Ele faz essa fazenda da Borda e faz uma fazenda em Paraíba do Sul. E começa a fazer essa estrada do Rio, passando por Paraíba do Sul, passando pela Borda, que era o caminho novo, chega nesse Saforte, vai embora. Então, essas são as duas casas. Aliás, essa é a casa, né, na visão de muitas pessoas, ela é apontada como a casa mais antiga de Minas. Olha. Porque Minas Gerais não existia Ouro Preto, não existia Mariana.
Não existia Diamantina, não existia Minas Gerais, assim, no sentido de ocupação de português, ocupação de cidade, tudo era mato. Então ele fazia essa picada, né, essa estrada, e passava dentro da porta da Fazenda da Borda. E como Minas, vamos dizer assim, não era ainda organizada, não existia nada, Minas pertencia ainda, Minas e São Paulo era um estado só. Na divisão geográfica portuguesa, Minas, era estado de São Paulo e Minas dos Goitacazes, não tinha Minas Gerais. Não. Mas o que aconteceu? A Fazenda da Borda, então, surge aqui em Minas. E em 1701, a fazenda estava de pé, em 1702, 1703, começou a aparecer muito ouro em Ouro Preto. Tinha uma desconfiança, Ipiranga tinha achado ouro, um pouquinho em São João del Rei, pouca coisa. Em 1701, 1702, explodiu o ouro mesmo, e a fofoca correu, e aí vieram milhares de pessoas. E todo mundo por esse caminho, passava pela Borda, passava aqui para o Barbacena e seguia. A Barbacena não existia. A Barbacena não existia. A Barbacena pertencia eclesiasticamente ao Bispado do Rio, porque aqui não tinha nada, não tinha na igreja. Numa das visitas do bispo do Rio, Dom Guadalupe, que era um bispo muito famoso, ele veio visitar a Fazenda da Borda, que tinha uma capela. Ele resolve falar assim, não, vamos tirar a igreja daqui, vamos botar a igreja no outro local, que era o entrocamento. Porque quem vinha do Triângulo Mineiro, quem vinha do Mato Grosso, lá no Mato Grosso tinha um pouquinho de ouro, de Goiás, vinha descendo, chegava em São João del Rei e vinha em Barbacena. E quem vinha de Ouro Preto, Mariana, Diamantina, vinha encontrar em Barbacena. Isso aqui era uma bifurcação. E daqui ia para o Rio. Então aqui tinha um encontro de estradas. Um hub, né? Aí ele falou assim, o bispo, não, vamos fazer a igreja aqui. Não vai ser mais lá, não. Lá na Borda, não. Vamos fazer, veio cá, marcou o lugar. Aí que surgiu Barbacena. Isso foi em 1725. Aí ele veio e marcou o lugar da matriz. E como tudo era terreno do público, depois veio o pessoal para marcar onde poderia ser construído casas, marcar o lugar da cidade. Depois da igreja. Depois da igreja, ao redor da igreja, marcava aqui pode ter rua, aqui pode ter rua, aqui pode ter rua, coisa pequena no centro ali. Então aí surge a cidade. Voltando ao livro. Aí eu percebi, olha, todo mundo de importante passou aqui. Mas eu falei, o que eu vou botar no livro? Eu gostava muito de história e sabia de muitos fatos curiosos sobre isso, do Rugendas, Dom Pedro I. Que estão lá, inclusive. Inclusive estão mencionados. Aí nós sentamos e definimos o seguinte, com o Edson Brandão e o Aldir também. Falou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos falar então, porque tem personalidades importantíssimas para a cidade, mas que lá fora não vai ter sentido eu falar em Belo Horizonte. Por exemplo, eu vou dizer o nome aqui, o Visconde do Carandaí. Foi um barbacenense de alto relevo. Ele que fez o jardim, a Praça dos Andradas, ali não era nada. Foi o Visconde do Carandaí em 1880. Ele que fez a Praça dos Andradas, como é hoje, mais ou menos. Plantou, paisagístico. Então, ele foi um grande prefeito, um grande homem, e deixou de grandes descendentes, o Visconde do Rio Branco, o Visconde de Carandaí. Inclusive o Henrique Diniz, era depois casado com a neta dele. Uma família muito poderosa, muito rica na época, muito rica culturalmente, inteligente. Aí eu falei, gente, só para botar o nome de todo mundo aqui, o livro vai ficar interessante, mas quem vai ler esse livro em Belo Horizonte? Quem que é o Visconde de Carandaí? Tinham várias pessoas que eram pessoas, são pessoas brilhantes aqui, fizeram grandes prefeitos aqui, políticos estaduais, fizeram coisas demais para cá. Mas não tem um nome lá fora. Aí nós falamos assim, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos falar fatos e pessoas que são de âmbito nacional ou internacional. E que passaram por aqui. E que passaram aqui. Interessante. Então eu vou encaixar a cidade numa história que quem é de fora vai ler. Eu vou falar de Barbacena, que quem é de Barbacena vai gostar, e quem é de fora vai entender. Porque vai reconhecer isso foi uma sacada, né? Porque está levando a gente para fora. Exatamente. Aí tem Dom Pedro II, quem é do Rio vai querer ler, tem o Belisário Penha, tem o Floriano Peixoto, tem o Santos Dumont, tem o Garrincha, que jogou aqui, nós estamos vendo pessoas que estiveram aqui, o Jorge Bernanos, que foi convidado para ser ministro da Educação do Charles de Gaulle, na França. Foi convidado pelo de Gaulle, não quis ser ministro da Educação. Morou aqui, aliás, aqui perto, né? Perto, exatamente. Aqui perto da rádio aqui. E muitos nomes, relevo nacional, até no futebol, no esporte, na educação, e a vida militar. Né? O candidato a presidente da República, o Lott, nasceu aqui, foi candidato a presidente contra o Jânio. Então vamos pegando só, e se a pessoa tem nome nacional, se tem internacional, nem se fala, vamos botar. Se tem nome nacional, então vamos botar. Então a pessoa lê e fala, mas isso aqui eu já ouvi falar, o Santos Dumont. Você vê aqui já ouviu falar, fulano. Então a ideia foi essa, é que o livro valorizasse Barbacena mais do que Barbacena já é. Porque você vai dizer, ó, isso aqui foi o caminho novo, aqui passou
os inconfidentes na borda, praticamente todos os inconfidentes dormiram na borda. Porque porque era comum, tinha que parar lá, não tinha onde parar. Era um ponto de apoio, né? Não é puxar a sardinha para a borda, porque Sim. não tinha onde parar, era tudo mato. Aliás, um desses grandes exploradores, biólogos da época, naturalistas, está até no livro, eu não lembro o nome dele, que ele vem do Rio, e era tudo picada, né, a cavalo e tal. E tinha uns povoadinhos, muito pouco lugar. E no Rio de Fora não existia, e nem Santos Dumont. Era só um povoadinho, Inclusive, roçado. pertenceu, né, a Barbacena durante muito tempo. Barbacena, o Rio de Fora saiu de lá. É. Saiu de Barbacena em 1870, 1860. O território estendia até a divisa Do com o Rio, né? Do divisa do Rio. É. Barbacena até o Rio. E tem um historiador muito engraçado que me chamou a atenção. Ele vinha, né, para ir para Ouro Preto. Esse historiador não, um naturalista inglês, talvez, um europeu. Eu tenho certeza que é europeu. E ele narra assim, no diário dele. Depois de tantas semanas viajando, cansado, não sei o quê, enfim, chegamos no lugar que é uma civilização. Encontramos uma civilização onde nós podemos dormir e descansar. Chegamos numa cidade, era Barbacena. Isso em 1860. Como se aqui fosse, né? Naquela época. A salvação para ele. A salvação para ele. Muito entendeu? legal. E um outro também, que é muito curioso a frase dele. Ele vem passando por aqui, gostou da cidade, dorme aí, né? 1850, essa fase, 1860, e bota assim: aqui é muito bom, é muito interessante. Aqui a desgraça de procurar ouro não destruiu o povo da cidade. Porque São João tinha ouro, tinha mineração, Lafayette tinha mineração, tudo mineração, Ouro Preto, e aqui a gente não tinha. E a mineração era muito aguerrida, né? Matava-se muito, era o garimpeiro é um homem muito valente, muito apaixonado, né? É verdade. Falou que a desgraça de procurar ouro não atrapalhou essa cidade. Esse é um comentário que tem que ser marcado, né? E ela marca, esse encontro de estradas, ele ficou um pouco mais cosmopolita. Ela não ficou fechada no negócio do ouro. Sim. Passava aqui, tropeiros traziam outro tipo de material, tropeiros com outras novidades, tropeiros. Aqui era um encontro de comércio, né? Era um ponto de encontro de mais cultural. E isso ficou. Possa ter contribuído para Atenas, para o apelido de Atenas Mineira, né? A ficou aberta, que a gente exato, tem. Exatamente. Naquela época, muito aberta. Sim. Do que aqueles lugares que eram muito focados em determinados assuntos. Aqui se encontrava gente de todo lado. Tem sentido. Entendeu? Ficou um ar. Então, o livro foi caminhando nisso, o Edson ajudou muito, e nós começamos, então, a identificar. Aí, outra questão, nós no livro, nós não pusemos nada que nós escrevíssemos. Nós pegamos de jornal ou de algum livro. Essas frases que estão lá, nós fazemos referência a todas elas. Sim. Elas foram pensadas de algum livro de história ou foram pensadas de algum jornal antigo, de 100 anos atrás. Elas não fomos nós que escrevemos, elas são frases ditas, elas copiadas de algum livro. Pois é, mas isso agrega um valor histórico, documental, fora do comum. Deu assim, muita gente assustou no bom sentido, não sabia que tinha tanto, né? Que a cidade tinha tanto de a ver com a nossa história, que muitas personagens que estão ali tinha essa raiz aqui, né? O Jorge Bernadotte ficou 4, 5 anos aqui, que o Guimarães Rosa, mas vai ser diplomata, depois é um escritor reconhecido mundialmente, morou aqui 3 anos. Exatamente. E com eles vieram visitá-los muitas pessoas. Né? Muitas pessoas vieram. A esposa do presidente Mitterrand veio ver a casa dele aqui. François Mitterrand. Tem muita gente para te botar, mas é difícil. Você também precisa virar uma Bíblia. Exatamente. Ninguém vai ler também. E nós tivemos essa preocupação. Temos que fazer uma coisa do mundo moderno. Mais didático. Didático. Se a gente fizer um livro, como todo mundo escreve, um livro de direito, não vai ter graça. E tem que ter também uma certa alegria, uma certa visualidade, que isso aí o Valdir acertou muito. Verdade. Então, nós tínhamos que fazer vários estudos. Vamos fazer coisas rápidas. Não somos nós os autores, coisas que estão escritas, não foi eu que inventei. Ter um visual agradável, que valoriza a cidade. Verdade. E selecionar. Vamos botar o quê, gente? Não posso. Então, falando assim, não vamos botar ninguém que só tem nome aqui. Dessa seleção. Então, tem parentes meus, tem amigos meus que eu adoro, mas teve nome só aqui. Então, não vou botar. Porque nós selecionamos assim. Teve um conhecimento nacional desse nome ou internacional. Mas foi honesto. E bem justificado. Porque o fato de levar a gente para além dos limites da cidade, com essa sacada, é importantíssimo. Porque a pessoa que está fora vai ter a curiosidade de falar, a importância que teve. Por que ele teve a ver com essa cidadezinha? Já ouvi falar por causa da família Andrade, a família Não, é muito também, mais do que isso. Exatamente. Então, assim, muito interessante. Muito mais do que isso. Agora, eu sou um curioso
E aí é pesquisador. preciso dizer uma coisa, que o braço do Tiradentes, a gente foi esquartejado. É. E aí é verdade. Isso não é conversa, não, é verdade, está escrito, está documentado. Ele foi esquartejado e julgado na Santa Casa do Rio de Janeiro. Um monte de gente. E depois veio um decreto dizendo o seguinte, não, para servir de exemplo, os pontos principais que ele passou, nós vamos pendurar um pedaço do corpo dele. Para que nunca seja feito aqui. Nunca mais repita aqui. Aí eles penduraram a perna dele lá em Paraíba do Sul, tinha um distrito chamado Cebolas. Penduraram a perna dele lá, o braço direito dele aqui, eu acho que o braço esquerdo perto de Querusito, Lafayette, que era caminho, os lugares que ele passava, né? Paraíba do Sul, Barbacena, que eram povoados maiores. Sim. E por último puseram a cabeça dele num poste lá em Ouro Preto. A gente fala, isso é conversa, não é conversa, isso existiu, está documentadíssimo, tudo certo. Paraíba do Sul, um distrito de Cebolas, que existe lá, Cebolas com S. Barbacena, que perto de Querusito, porque ele movimentou muito aqui, o irmão dele chegou a morar aqui, um padre. Sim. Que está na iconografia do nossa exatamente, bandeira, exatamente, né? O braço dele, é o braço do Tiradentes. Agora, eu sou um pesquisador curioso. Eu andei dando uma escarafunchada aí na vida do senhor. Como bom epicuriano, que eu também sou, passei por lá 11 anos como docente, o senhor deixou a força, mas a força não deixou o senhor. Digo, sonho de Ícaro. Verdade. Conte para nós essa história aí de piloto, de asa delta. Parece que tem um caos mineiro aí. Que é isso aí? Tem um negócio aí. Que é isso aí? Essa foi engraçada. Ainda não existia, né, asa delta. A gente morava na colônia. Eu morei muitos anos na colônia. A colônia era desabitada praticamente. Só tinha os italianos lá ainda. Meu pai, quando fez a casa lá, não tinha ninguém de fora. Aliás, tinha um médico lá. Morava lá. Nós somos o segundo estrangeiro a morar lá. E um primo meu veio morar aqui, o pai dele era aviador. E esse meu primo fuçava muito. Na época não tinha internet, não tinha televisão, a gente não sabia de nada. E acho que ele tinha visto no Rio que alguém tinha voado de uma primeira vez no mundo, no Asa Delta, na Suíça, um troço que era um monstro, uma pesado. Ele veio com aquilo na cabeça. E ele me contou. Dorival, fizeram isso, a gente tinha 14 anos. Fizeram um negócio aí, você vai ver no futuro. Eu falei, vamos fazer aqui também? Não tem jeito, como fazer aqui? Não, tem bambu aqui, vamos fazer. Bambu. Aí fizemos de bambu e jornal, colamos. Mas o jornal, nós fomos subir o morro para voar essa dela, o jornal arrebentou. Mas nós não desistimos, não. Pegamos os sacos na época usava muito saco de plástico grosso para agricultura, como é que chama? Para adubo. Aí nós fomos na região, lá o pessoal plantava muito na colônia, e pegamos o saco velho, cortamos o saco, abrimos ele e costuramos a mão. Aí pusemos no saco, é um perigo que você não sabe. Puxa. Nós subimos no saco, aí era coisa firme, né? O saco era grosso. E fomos descer o morro, e o negócio, eu não fui, você vai. Eu puxei, era uma pipa, na verdade. Ele botou lá, e eu puxamos, o negócio fez assim. A sorte é que quebrou. Quebrou no meio, virou para trás, ela quebrou no meio, o bico foi para trás e ele caiu. Ele voou uns 2 metros e caiu. Se aquilo voasse, ele estava morto. E era uma pipa, ia ser uma pipa. Ia voar. O curioso é que depois de 1 ou 2 anos depois disso, é que teve o primeiro voo oficial de asa delta no Brasil, na Pedra da Gávea. Um estrangeiro veio demonstrar o que era uma asa delta. Foi a primeira vez que teve estar documentado. A primeira asa do asa delta, acho que foi em 74, mas sai a fase assim. Nós fizemos 6 meses antes. Aqui em Barbacena. Que nem a história do Santos Dumont, né? Barbacena. O mais pesado que o ar, tinha aquela controvérsia com os irmãos Wright e tudo mais. Não era. A primeira foi catapultado, né? Não tinha aquela coisa. E depois tem aquele advento também com o PP no Rio, né? Que popularizou a asa delta e tudo, né? Depois desse momento, exatamente. Ele morreu, coitado. Faleceu, inclusive, voando. Exatamente. Que é uma tristeza. Ele deu uma visão para o Brasil, uma projeção para o Brasil na asa delta fantástica. Foi bom, porque tem a ver com o Santos Dumont e a asa delta. Né? E assim, né? É um item cultural nosso também, né? Agora, mas a Barbacena tem que manter um pouco disso, porque quando o Santos Dumont nasceu, a certidão de batismo dele estava nascido em Cabangu, município de Barbacena. Quando ele nasceu, estava escrito assim. Nascido em Cabangu, distrito de Barbacena. Município de Barbacena. A certidão de nascimento estava assim. Hoje ele é de Santos Dumont, não tem dúvida. O local que ele nasceu hoje, ele nasceu no local que pertence a Santos Dumont. Então, hoje você vai dizer, não, ele nasceu na
na cidade de hoje, Santos Dumont. Mas ele está na escritura, na certidão de nascimento dele, barbacenense. Pois é, a gente não pode falar muito disso, não, né? abrir mão disso, que dá um problema danado. Então a Ipicá também tem a ver um pouco com essa mística do Santos Dumont, né? Sim, não tenha dúvida. Até porque ainda toma conta do museu, né? O museu já é da Ipicá, exatamente. Ela que cuida lá, cuida de tudo lá, é a responsabilidade dela. Toda aquela área, né? Sim. É a responsabilidade da Ipicá. E está muito bem cuidado, inclusive, estive lá recentemente. Agora, quais são as perspectivas de suas produções para o futuro próximo? Tem alguma coisa aí pintando no ar, na literatura? Tem um passarinho aí que cantou para gente uma coisa que é muito legal também, que é um outro elemento de, assim, fortemente identitário do brasileiro. Eu acho que a gente pode mostrar aqui. Temos mais uma obra aqui maravilhosa, uma revolução no futebol. Tem o técnico Martim Francisco aí, um esquema tático 4-2-4. O que é isso aí? Tá aparecendo alguma coisa para nós, aí, o nosso espectador, ouvinte, né? Internauta que curte futebol, a turma da rádio aí que tem uma equipe boa de comentarista, né? Será que o pessoal conhece que esse esquema aqui fez revolução, né, no mundo inteiro? Conta pra gente como é que é essa história. Não, o Martim foi o seguinte, o Martim, ele foi um técnico, assim, um dos maiores técnicos do Brasil, ele foi cogitado para ser o técnico da seleção em 58, que estava entre ele e o Fiola. Mas o Fiola era paulista e o Martim mineiro, Minas Gerais não tinha o Mineirão, o futebol era Rio e São Paulo e naturalmente o Fiola foi ser o técnico. Mas a gente, nos livros, nas revistas na época, dava mais que o Martim era mais preparado. Mas o Fiola fez um sucesso porque ele teve a ousadia na Suécia de botar o Garrincha e o Pelé no segundo jogo. Mas o Martim é engraçado. Ele era muito jovem em Belo Horizonte, ele é filho daqui, não nasceu aqui, mas passou a vida toda aqui. Parente, né, da Borda também, Martim Francisco Vieira de Andrada, sobrinho. E ele já aqui no Ginásio Mineiro, a Ipicá era no Ginásio Mineiro na época. Exatamente. Tinha um time muito poderoso, que era o Juventus. E ele jogava no Juventus como goleiro. Depois ele foi jogar como goleiro no Olympique. E ele tinha muita visão, de intuição das técnicas e táticas do futebol. Era nato dele. E ele gostava disso, entendia bem. E coincidiu na história que em 50 nós perdemos a Copa do Mundo, no Maracanã. E aquilo foi um arraso. O Brasil nunca tinha ganhado a Copa do Mundo. Então a gente não era um país do futebol. Nós quase ganhamos, mas não era um país do futebol. Não tinha aquela tradição. Não tinha tradição nenhuma de ganhar a Copa do Mundo. Então em 50 o futebol foi muito desorganizado, nós nunca ganhamos a Copa. O futebol não era nada. Era um negócio qualquer. E o Martim, em 51, ele era jovem, 22 anos, vamos dizer, um barbacenense. Ele estudava em Belo Horizonte, na faculdade, e ele treinava uns times de bairro, ele gostava de aplicar as técnicas dele no futebol Belo Horizonte era muito pequena, mas uns times bons de bairros. Parece que alguém, vendo ele, convidou ele para treinar, se ele não queria treinar, o Vila Nova, lá em Nova Lima, que era um time que disputava o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, o Atlético América. Ele tinha 22 anos, menino, né? 22 anos, você é técnico? Sem dúvida. Ele chega num time que também não tinha... Os times na época não eram futebol, não é como é hoje, ninguém ganhava dinheiro. Ele gostou de ser técnico de um time que estava no Campeonato Mineiro e ele assume, acho que já tinha um terço do campeonato. O técnico saiu e ele ganha o Campeonato Mineiro. Vai à final com o Atlético e ganha do Atlético na final. Que bacana. Muito novinho. Mas o que ele fez? Ele no Rio, ele frequentava muito o Rio, porque os pais dele moravam no Rio, o tio dele, ele ia muito no Fluminense. Ficava lá sapeando. E no Fluminense ele conversava muito com os técnicos, tinha técnicos estrangeiros lá. E tinha técnicos, tinha ideias de fazer o 4-2-4, que na época não se jogava assim 4-3-3, igual se joga hoje, quem gosta de futebol sabe 4-3-3, 4-4-2, não tinha nada disso. Era uma bagunça, era uma correria. As 7 posições não eram tão organizadas, talvez, fixadas. Quanto hoje, exatamente. E era um modelo que se imprimia, era um modelo que eles falam, o pessoal que entende, era o estilo inglês, era uma correria. Todo mundo junto, uma bagunça. E esses pessoal do Rio, os argentinos, tinham certas ideias, mas ninguém praticava. E ele veio para cá e pensou, estudando, e fez eu botar a funcionar algumas coisas que ele ouviu no Rio e fez o tal do 4-2-4 no Vila Nova. Interessante. E o pessoal não entendia que aqui todo mundo arrumadinho 4-2-4 e começou a ganhar tudo. E ganhou o Campeonato Mineiro. Mas que ele ganha o Campeonato Mineiro, não sei se foi o Cruzeiro, o Atlético o contrata. Ele novinho, tira do Vila Nova. Aí ele ganha, todo time que ele foi campeão ou vice, ele chegava na final, é campeão ou vice. Aí, de repente, o Vasco contrata, o Bangu parece. O Bangu era um time grande, poderoso e rico. No Bangu, ele botou o Bangu na final.
Aí o Vasco contrata, foi o grande momento dele. Quem é vascaíno mais antigo adora o Mauro Martins. Eu já testei isso no Rio. Eu perguntei ao pessoal mais velho, eu não falava quem era, eu falei, você é vascaíno? Você já ouviu falar num tal de Martins Francisco? Qual que é o Martins Francisco? Que isso, Martins Francisco? Martins Francisco ganhou isso com a gente, fez o Vasco, né? O Martins, na época... Vou perguntar pro meu sogro, né? Sou Tarcísio, Sim, lá do cartório. Vamos ver se ele vai... Você lembra do Vasco. O Martins, na época, não existia campeonato mundial como tem hoje organizado, a FIFA não era organizada. Eles chamavam sempre 4 grandes times do mundo para jogar um campeonato na Europa. E na época puseram o Vasco, o campeão da França, não sei se você acha que esse Ronaldo, que o Neymar jogou. Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain. E o campeonato foi em Paris. Era o Vasco, esse é um momento máximo que eu sei do Martin. O Real Madrid, que era o maior time do mundo, e tinha ganhado esse campeonato 5 anos seguidos. Nossa Senhora. O Real Madrid e um outro time alemão, eu acho. Aí fizeram lá o quadrangular e tal, e na final ficou o Vasco e o Real Madrid. O Real Madrid tinha os maiores jogadores do mundo, tinha o Puskás, tinha aquele argentino que foi famoso no mundo inteiro. Era um time imbatível, e ganhava 5 anos seguidos. E a final foi com o Vasco. E parece que no primeiro tempo foi 2-0 para o Real Madrid. E no segundo tempo o Martins virou o jogo. Ele tinha a fama de virar o jogo no segundo tempo. Era a característica que dele. Legal. Ele, em vez de ficar dizendo lá no campo, ele subia para a arquibancada lá no alto e via de cima o jogo no primeiro tempo. E ele falou para lá, assim, no segundo tempo que ele ganhou o jogo. Aí ele descia, mudava o jogo e ganhou o campeonato. Ganhou o campeonato, coisa incrível, porque o Brasil não era o que era. Aí ele ganhou esse campeonato, aí ficou muito famoso. Aí foi técnico do Corinthians, técnico do Internacional, voltou, foi técnico do Cruzeiro, do Atlético, do América Mineiro. E foi, eu acho que o primeiro ou segundo técnico brasileiro, na década de 50, 60, a sair do Brasil. Ele foi para o Atlético de Bilbao, depois teve no Lecce, teve 4 ou 5 clubes na Espanha. Mas ele não teve um final muito bom, aí que ele sumiu. Por quê? O final dele foi igual ao do Sócrates e do Garrincha. Ele entrou para o álcool. Entendi. Então ele, muito novo, ele já começou a decair. Por isso que o nome dele se apagou. Ele não teve um ápice. Ele jovem ainda, ele subiu muito rápido e sumiu. Se perdeu, que pena, né? E ele criou o 4-2-4. E o engraçado é que quando eu tive com o Tostão, por telefone, o Tostão tinha sido convidado, na época, pelo salvo engano, para o filho do Juca Kfouri. Sim. Né? Comentarista. Comentarista. Acho que o filho do Juca, ou o próprio Juca, comprou na Inglaterra, ou foi convidado pela editora inglesa para fazer um livro que já existe na Inglaterra, um livro que é tido como a Bíblia do Futebol, a história do futebol detalhada, técnico por técnico, como foi a evolução do futebol. E quando eu tive com o Raul Tostão, para ele me falar um pouco sobre o Martins, ele falou assim, eu estou aqui corrigindo a tradução, ele é médico, Tostão, a tradução que foi feita desse livro, chama-se Pirâmide Invertida, o nome desse livro. Pirâmide Invertida porque era a maneira de julgar da época, Pirâmide Invertida. Era o nome do livro é a Bíblia, assim. Ele falou, o Martins é citado no livro Pirâmide Invertida, que eu estou corrigindo aqui, e, salvo engano, é o único brasileiro citado nesse livro, por causa que ele inventou o 4-2-4. Que interessante. E o 4-2-4, depois o Santos, do Pelé, joga só no 4-2-4, e ganhou o mundo inteiro com 4-2-4. E a Copa de 58, o Fiola bota porque o sucesso do 4-2-4 foi em 51, a Copa foi em 58. Esse negócio do 4-2-4 foi crescendo, então todo mundo. Quer tomar conta, Aí, em 58 e 62, o Brasil joga no 4-2-4. E de 70, aí o 4-2-4 evoluiu para o 4-3-3. Mas 70 dias também que era um 4-2-4, 4-3-3. Mas tudo fruto dessa mudança, porque ninguém mudava. Jogava no sistema inglês, que era o WV, essa pirâmide invertida. Então, o Martim tinha muito mérito. Eu ia falar, gente, vamos botar o Martim, fazer um livro do Martim. Eu contratei um pessoal para estudar mais, e eu municiei, eu participei da escrita, dei as diretrizes, mas eu contratei uma pessoa que pudesse ter tempo de pesquisar os jornais do Rio, jornais de São Paulo, e ele fez um livro muito bonito, para resgatar uma figura que é um pouco barbacenense, e estava apagada, e o mundo inteiro fala que o Martim, mas aqui na Barbacena, no Brasil, ninguém fala mais, porque ele não teve um final feliz. Agora, a pergunta que não quer calar, duas, né? Uma, acho que não quer calar, a outra, acho que já é dada como certa e desiderada. E o senhor torce por qual time? Eu não sei porquê, lá em casa nós somos 8 irmãos. 4 torcem para o Cruzeiro, 4 torcem para o Atlético.
Eu torço pro Cruzeiro. É mesmo? O nosso ouvinte Bom, telespectador está de Cruzeiro, prova. Botafogo e Santos, é que eu aprendi a torcer. O Vasco não apareceu, né? O Vasco Puxa não vida, apareceu. Pois é. eu crente que eu ia escutar o O Vasco, né, Vasco. agora. Mas e a sua história com o Barbacena? Não, Como é que é isso? Na verdade, eu sou barbacenense, né? A minha mãe, eu nasci no Rio, mas vim morar em Barbacena com 1 mês de idade. Né? E sempre morei aqui. A não ser quando o papai foi ser deputado estadual, eu já tinha. Aí eu fui para Belo Horizonte, foi deputado estadual. Mas nunca deixei de vir cá, né? Fim de Sim. semana, todas as nossas férias, antigamente as férias eram grandes, dezembro, janeiro. As nossas férias eram aqui na Vaquinha, no Sobrado, às vezes na fazenda, mas sempre aqui. E realmente moramos aqui, depois de volta, lá na Colônia, e também no Sobrado. Moramos aqui, acho que de 69 a 76. Moramos No mesmo, centro, né? no centro, no Sobrado ali. Tem 1 ano ou 2 anos lá na Colônia. Aí eu digo onde nós vivemos aqui na Barbacena, mas nunca deixamos de viver. Só barbacenense, porque todo meu Natal, todo feriado, lá. Na época, a gente vinha para Barbacena, meu pai vinha para Barbacena, porque ele mexia com política. Sim. Então, qualquer coisinha ele tinha que ir para Barbacena. É. A região dele era nossa. Então, nós somos, é o sangue nosso, viver o ar de Barbacena, nascer aqui, crescer aqui, entender aqui, gostar daqui. Embora seja, né? Embora é o ramo da família Andrada que veio de Santos, né? Só para a gente isso é verdade. deixar. Claro, né? O patriarca não tem nada com Barbacena. O pessoal não exato. entende às vezes. Já me perguntaram isso muitas vezes. Até, para ser sincero, aquele grande escritor que escreveu 1808, Laurentino Gomes. Isso. Eu encontrei com ele por aqui. Ele é paranaense. Uhum. Eu encontrei com ele perto de Curitiba, um negócio que tinha lá, e alguém me apresentou. Ele falou, esse aqui é descendente do Zé Bonifácio. Ele virou para mim e pois eu adoro o Zé Bonifácio, não sei o quê, falou do patriarca e tal. O patriarca, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele era o maior do mundo, mas foi nascer aqui no Brasil. Falou isso para mim. Nasceu no lugar errado. Depreciando a gente, poxa, mas que é isso? Mas enfim, ele vira, depois ele fala isso que você perguntou. O que tem a ver esse negócio de Andrada, de Minas Gerais, com o patriarca? Eu não entendo isso. Ele falou, porque o patriarca é de Santos, nunca saiu de Santos. Eu ficava no Rio, Santos. Aí eu expliquei para ele que a neta do patriarca e tal, passou por aqui e tal. Depois até mandei para ele por escrito, peguei o endereço dele, não, eu mandei para ele. Mas o pessoal confunde e não entende isso, né? Isso é uma coisa da história. É sempre importante a gente deixar isso também, né? Assim, acho que registrado, porque é a nossa memória, é a nossa identidade. Né? E como a gente está aqui nesse exercício de cultivar e se manter, então História, acho que é importante a gente sempre, né? Porque as gerações mais novas que chegam agora talvez não tenham esse acesso, né? Isso, é verdade. Agora, doutor, valeu muito a pena a gente ter esperado esse tempo todo, a gente já está ensaiando para ter esse papo. Valeu demais da conta, uma riqueza. Se a gente pudesse, a gente fazia 3 horas de podcast, porque é uma coisa muito bacana, muito fluida, muito natural. A gente vê que é íntegro, que emana de dentro para fora, assim, e é muito gostoso, muito tranquilo. Muito bom, obrigado. Né? Eu acho que a gente precisa fazer outras edições. Nós estamos na 2ª temporada, tendo a honra de receber o senhor aqui, porque eu sei que vai ter uma mente profícua que vai apresentar para a gente mais coisas boas logo em breve. Então, assim, já fique convidado, porque a gente precisa muito contar com as pessoas que têm essa perspectiva de manter e nos ajudar a deixar registrada a memória. E eu não posso deixar de perder esse momento aqui, né? Eu vou pedir um autógrafo, eu peço alguém para me deixar uma canetinha aqui, e tem um espaço já reservado. Eu queria que esse momento ficasse registrado aqui no ar, um autógrafo no nosso livro maravilhoso, que conta a história, né? Uma parte da nossa história, ilustra uma parte da nossa história, da nossa identidade aqui em Barbacena, que é uma cidade que a gente, né, gosta muito e a gente está tentando trabalhar por ela, naquilo que a gente pode fazer, no campo que a gente, né, tem profissionalmente falando. E o nosso agradecimento de coração à Academia Barbacenense de Letras, muito grato ao senhor, Rádio 93 FM, a rádio que é show também, né? Já aproveito para parabenizar o senhor pela posse na Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas, na cadeira do nosso querido, saudoso Andradinha, muito merecido. E peço que o senhor nos dê notícias a respeito dessa solenidade que vai acontecer em breve. E já fique convidado para estar conosco, partilhar conosco essa riqueza que a gente não pode perder. Muito obrigado.
Eu quero agradecer aqui e quero te parabenizar, porque eu sei que o mundo moderno, a gente hoje, né, muita correria Uhum. e muita superficialidade, a gente não tem tempo, né? Verdade. A gente manda só mensagem muito rápido, ninguém lê mais, ninguém tem mais tempo para ler, ou perdeu até o hábito da leitura. E esse trabalho que você faz numa rádio, de divulgar a história da cidade, de trazer pessoas que sabem dizer o Uhum. contexto da cidade, pessoas que sabem coisas que os outros não sabem da cidade, pessoas que são importantes para um tempo que se passou, isso é raro, né? Isso está acabando, isso está difícil de achar. Uhum. Outro dia eu tive uma associação lá dos juízes, eles lançaram um livro com a história dos ex-presidentes, e eu pedi a palavra, estava cheio de juízes, advogados, eu falei, gente, isso aqui é uma raridade, porque está difícil de se fazer hoje. Verdade. As pessoas que gostam, às vezes, têm timidez, as pessoas que gostam não têm ânimo, as pessoas que gostam não têm, às vezes, iniciativa, e ficam em casa e tem que ir para a rua com isso, né? Isso, Então, o livro ali, o nosso livro também teve um pouco essa vontade de ser mais pedagógico, mas também de ser um livro que trouxesse a vontade da pessoa de interessar por isso. Uhum. E parece que esse livro está muito, assim, continua sendo muito pedido, né? Que bom. Muitas pessoas querem a terceira edição, nós estamos até pensando nisso, porque é um volume grande dele, como você falou, ele deu um livro que despertou, Sim. né? Eventualmente ela pode até ser atualizada, ampliada, né? Exatamente, ampliar, Eu acho que isso é atualizar, muito interessante. Agora, corrigir. sim, eu agradeço muito porque, na verdade, é um trabalho de equipe. A gente não consegue fazer nada É. muito bem sozinho. Então, o senhor faz parte disso também, fico lisonjeado. Eu sei da minha missão. Aqui é uma equipe grande, tem a parte técnica, né? O pessoal que está nos Sei, bastidores aqui, das câmeras. A gente faz sempre questão de dar o crédito. Então, assim, eu acho que é um trabalho de equipe, todo mundo voltado para o mesmo objetivo. Então, muito feliz, enquanto eu puder, eu vou até o fim, Isso. sempre contando com o apoio dessas pessoas, como o senhor, que podem nos fornecer os dados, que podem bater o papo conosco, que viveram outras experiências que a gente não viveu, em função até dos tempos de estrada que são diferentes, né? Eu sou mais jovem um pouco, então não conheço tanta coisa, tenho essa humildade sempre, mas a gente vai buscar as fontes que podem, Isso, né, contribuir conosco. Então, acho que a gente está num bom caminho e, como eu disse, né, tentando deixar o exemplo para que outros venham e façam melhor do que a gente está fazendo. Parabéns, eu que agradeço aqui por toda a presença, de Deus poder ter vindo aqui, mas acho que vocês estão um parabéns maior de todos vocês e que isso prospere e que dê cada vez mais certo, que eu sei que é um desafio. Assim seja. Parabéns. Assim seja. Bem, meu caro amigo ouvinte, espectador e internauta, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio Que é Show, em parceria com a Academia Barbacinense de Letras. A gente agradece sua audiência e te espera nas próximas edições. Até lá!